Bom dia a todos os SADs que nos acompanham. É uma grande alegria estarmos aqui de novo na última quarta-feira do mês, dando sequência... Bom dia a todos, bom dia. Desculpa, erros técnicos. Dando sequência à educação permanente do programa Melhor em Casa, aberta a todos interessados, né? Hoje já é a quarta aula desse ano, e com um tema que todo mundo tem grande interesse, que tem sido um grande desafio desde o começo do Melhor em Casa, que é a questão da reabilitação. Né? Se todo o tempo a gente reforça que o Melhor em Casa é aquele ponto intermediário da rede entre os cuidados possíveis num hospital e os cuidados possíveis de serem feitos para a atenção primária, né, que é um programa voltado para o agudo, o crônico agudizado e o complexo, né, e sabendo que a gente tem uma demanda gigantesca de reabilitação em toda a rede, porque por mais que existam centros especiais de reabilitação, por mais que existam NASF, né, por mais que existam clínicas conveniadas ao SUS, não tem sido suficiente a nível de SUS a oferta de reabilitação. Então, muitas vezes o programa Melhor em Casa é procurado especialmente para a reabilitação, e uma reabilitação, às vezes, ad infinito. É um paciente que pode até ter entrado agudo, mas já estabilizou, já teve alta da EMAD, muitas vezes ele fica com a EMAP, especialmente para reabilitação. E não só reabilitação em fisioterapia, mas muitas vezes reabilitação de fonoaudiologia, reabilitação nutricional, reabilitação social, reabilitação psicológica, enfim. É um tema muito importante, porque a proposta do Melhor em Casa é ser esse serviço de transição, né? Até um outro, isso desde a primeira portaria a gente deixa bastante claro, né? Serviço de transição até que esse paciente possa ser olhado por um outro ponto da rede. Mas a gente sabe que esse outro ponto da rede muitas vezes não está disponível, não se faz disponível para esse nosso paciente. E a gente precisa ter isso mais claro, né, na nossa fala, como equipe do SAD, desde o primeiro dia de admissão desse paciente, para que essa transição do cuidado possa ser tranquila, né, e possa ser boa para todas as partes. E para falar desse tema tão importante, né, reabilitar no SAD, até quando? A gente convidou um grande amigo, um grande profissional, influenciador digital, que publica coisas maravilhosas no seu Instagram, ele está sempre educando, sempre disponível, tem sido um grande parceiro do Ministério da Saúde, né? É o professor Tarcísio Nema Aquino, né? Ele tem mestrado, ele é professor universitário, e a gente tem a honra dele fazer parte do SAD de Poços de Caldas, que já existia muito antes, inclusive, do Melhor em Casa ser implantado. Então, Tarcísio, antes de tudo, muito obrigada, e sua parceria tem sido fundamental para nós. Tarcísio, que nos ajudou a escrever também a nota técnica sobre as condições pós-Covid, e Tarcísio tem sido um membro ativo da revisão da nossa portaria, e também será do grupo que está sendo composto para os critérios de elegibilidade do SAD, para a gente lançar a planilha de critérios de elegibilidade do SAD, o instrumento, né? Que vai ser um novo grupo a partir do mês que vem. Então, Tarcísio, mais uma vez, muito obrigado. A gente conta com você como um membro da nossa equipe, é o nosso fisioterapeuta por excelência, e agora é com você. Pessoal, as perguntas todas vão poder ser feitas por escrito, pelo chat, tá? Do YouTube, e quando o Tarcísio terminar a explanação dele, a gente passa as perguntas e abre para as discussões. Esse programa, para quem não puder assistir, fica disponível no DataSUS por uma semana e provavelmente fica disponível no YouTube depois, mas com certeza por uma semana no DataSUS. Muito obrigado, Tarcísio, é com você. Muito obrigado, doutora Mariana. Então, bom dia a todos, bom dia à equipe aí da atenção domiciliar, na atividade, Minari. Então, é um grande prazer estar aqui, né? Quando a doutora Mariana me fez o convite, eu imaginei que seria um grande desafio, mas eu procurei, né, enfrentá-lo e trazer também um pouco das coisas que nós estamos desenvolvendo aqui no nosso programa Melhor em Casa, aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais.
E eu tenho muito orgulho, né, já falei isso para a doutora Mariana, de fazer parte do grupo de trabalho, e tem sido muito desafiador e muito, muito bom para mim, para que eu consiga, né, procurar mais coisas, sempre estar desenvolvendo as coisas, e deixo claro que não é só, né, para o nosso trabalho aqui no Melhor em Casa, mas sim compartilhar. Então, como a doutora Mariana disse, né, eu trabalho também nas redes sociais, levando sempre essas informações, a gente tem grupos ali no Instagram, no WhatsApp, enfim. Então, é um grande prazer, eu agradeço o convite e espero fazer jus a essa responsabilidade. Eu dispenso a apresentação, uma vez que a doutora Mariana já me apresentou, então eu gostaria de trazer então esse tema, representar a equipe multidisciplinar na reabilitação, porque nós sabemos que a reabilitação não é fisioterapia somente. A fisioterapia está integrada junto a uma equipe multidisciplinar que compõe a reabilitação. Nós vamos falar mais um pouquinho à frente. Então, é um desafio reabilitar até quando. E com isso, né, até antes de eu desenvolver essa apresentação, eu coloquei um formulário de forms num dos grupos de fisioterapeutas do SAD para que me respondesse algumas questões para que eu pudesse estar direcionando essa apresentação. Então, algumas perguntas, só um minutinho, pessoal, que eu estou passando aqui, eu não estou conseguindo passar o... Pronto. Algumas perguntas vieram à tona, não somente no formulário, mas também nas conversas diárias, né? A gente percebe muitas dores, muitos questionamentos que muitos de nós temos. Mas eu estou falando em relação à fisioterapia. Isso serve também para nutrição, fonoaudiologia, enfermagem. Então, eu estou representando aqui um contexto de equipe multidisciplinar, não somente da fisioterapia. Obviamente, ao final da apresentação, eu vou trazer um foco para a fisioterapia, né, que é a minha atribuição. Mas isso pode servir para todo mundo e vocês vão entender o porquê. Então, muitas questões, como a doutora Mariana disse no início, nós temos aí a rede de apoio à saúde, a APS, que é a atenção primária, a atenção secundária especializada. Então, onde que o Melhor em Casa pode se inserir no contexto de reabilitação? Então, grandes perguntas. A APS, né, a atenção primária, ela contempla o atendimento de reabilitação do SAD? Quando o paciente é do SAD? Quando o paciente é da APS? Quando eu falo SAD, é num contexto global, tá? Mas eu prefiro utilizar o termo melhor em casa, né? Porque é o que nós estamos falando, no que nós estamos trabalhando. Então, é possível reabilitar, fazer a reabilitação do paciente deshospitalizado no Melhor em Casa? Até quando isso? Existe algum protocolo específico? Eu não tenho muitos dos questionamentos são aqueles, eu não tenho instrumentos de avaliação, são caros. Existem métodos que possam garantir, nos contemplar em relação a essas avaliações? Por que é tão importante avaliar dentro do site? Não somente determinar um plano terapêutico. A logística, eu não tenho carro suficiente para levar todo mundo para realizar uma reabilitação. Eu tenho somente as cartilhas que eu vou apertar para o paciente, para o cuidador. Capacitar o cuidador é suficiente no contexto da reabilitação, uma vez que nós sabemos que a educação permanente, a capacitação faz parte do programa de reabilitação. Existe fisioterapia domiciliar no SUS? Esse é um questionamento que eu sempre escuto, né? Que eu sempre ouço nos atendimentos, né? De repente chega encaminhamento unicamente para a fisioterapia, ou para fono, ou para nutricionista, exclusivo para essas profissões. Isso é possível? Isso é legal? Faz parte da missão do SAD? A equipe em si apoia, né, tanto a equipe que integra o Melhor em Casa, quanto a equipe das redes de apoio à saúde, elas apoiam a reabilitação, elas podem fazer parte, compartilhar esse cuidado. E a equidade? Nós sabemos que na universalidade todo mundo tem os direitos, mas e a equidade? Como que nós podemos transformar isso? Os aparelhos caros, eu coloquei até uma risadinha aqui, que quando fala reabilitação, muita gente é impossível reabilitar no SAD. Não, não é impossível. Porque reabilitação não é somente aplicar e prescrever e fazer presencialmente exercício. É um contexto global, né? Desde a capacitação, da educação, da avaliação, é o que nós vamos ver aqui a seguir. Mas antes da gente iniciar esse processo todo de contemplação do conteúdo, eu gostaria de fazer aqui somente um contexto relacionado às internações hospitalares. Porque qual é o papel do Melhor em Casa? Não é atender aquele paciente deshospitalizado? Não é o hospital dentro do seu lar?
Então, se essa é a premissa, eu tenho que fazer jus aos atendimentos, à assistência que seriam realizadas dentro do hospital. Então, eu vou liberar leito para outros pacientes, é uma das missões, né, um dos objetivos do Melhor em Casa, para que outros pacientes mais graves possam ser assistidos. Isso vai gerar uma certa economia com essa liberação de leitos, mas, ao mesmo tempo, aumenta uma demanda de pacientes deshospitalizados. E essa equipe tem que estar preparada e entender qual é o seu papel. Então, felizmente, nós estamos começando, depois de muitos anos de Melhor em Casa, depois de 10 anos, a gente está conseguindo entender, colocar dentro desse leque a reabilitação. Bom, mas assim, existem aqueles questionamentos, né? Esse paciente ele deveria ser reabilitado somente com a indicação da EMAD. Nós sabemos que o Melhor em Casa ele é composto pela EMAD e pela EMAP, que é a equipe de apoio, geralmente composta por profissionais que fazem o apoio na reabilitação. Então, é possível? Mas a gente tem esses enclaves, né? O paciente pode vir de outros meios, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, mas voltando para o contexto hospitalar, com as internações, a gente sabe, com o advento aí da tecnologia, ao longo das décadas, o perfil de internação mudou muito. Quando antigamente, né, a natalidade era maior, hoje nós temos uma população mais envelhecida. A previsão é que até 2050 nós tenhamos 19% da população, comparado aos anos de 1960, que eram 2,7% de idosos. Então, a natalidade naquela época era alta, agora diminuiu com a tecnologia, com as inovações, e assim a ciência pôde prover antibióticos, outras técnicas terapêuticas e clínicas para que a gente melhorasse a qualidade de vida desse paciente. Então, desse modo, o perfil mudou. Se antes era mais doenças infecto-contagiosas, doenças infecciosas, hoje o perfil já é aquele perfil do paciente mais idoso, que já tem doença crônica não transmissível bem acentuada, e também de pacientes que traumatizados de outros perfis, mas também aqueles pacientes que passaram a desenvolver comorbidades relacionadas à internação prolongada. E a internação prolongada, ela pode trazer algumas situações, algumas complicações, infelizmente é um ônus, né, desse aparato tecnológico hoje em dia, que é a fraqueza muscular adquirida na UTI, sarcopenia, dinapenia, fraqueza muscular respiratória. Então, nós temos uma gama de complicações que podem afetar o nosso paciente. A funcionalidade desse paciente. E qual é a premissa da deshospitalização? O ganho funcional. Então, se eu integro o Melhor em Casa, e se o Melhor em Casa quer reabilitar esse paciente como se estivesse no hospital, como se o hospital tivesse inserido dentro do lar, então eu tenho que fazer jus às diretrizes que compõem o processo de reabilitação. Então, geralmente, qual é o perfil que chega para a gente? Eu estou falando em nível de AD3, aquele paciente que está precisando mesmo de AD2 e AD3, da reabilitação em si. Então, aquele paciente que passou pela internação prolongada, ventilação mecânica prolongada, aí já vem sedação, também prolongada, repetindo, né? A necessidade de oxigenoterapia hospitalar ou domiciliar após a alta, traqueostomia. Então, são situações que antes eram realizadas, processos que antes eram realizados, o desmame desses dispositivos, dentro do hospital. Hoje é possível realizar o desmame no domicílio. Então, eu tenho leitos liberados e eu tenho a humanização, o paciente recebendo assistência no conforto do seu lar junto à sua família. Então, a gente não pode esquecer também da humanização desse paciente, que contribui muito com a recuperação funcional. Né? Os colegas psicólogos, eles têm uma atuação muito importante nesse processo. Então, pessoal, é possível realizar o desmame desses dispositivos, mas mais importante que isso é trazer a funcionalidade, né? E é consequente o ganho funcional relacionado a isso. Mas quem que faz esse serviço, né, no processo de deshospitalização? É o Melhor em Casa. O Melhor em Casa faz a visita domiciliar, busca ativa, verifica aqueles pacientes que precisam desse tipo de cuidado e faz a admissão no programa. Só que existe também a rede de apoio. Esse paciente ele vai ficar em transição conosco. Então, a partir do momento que ele ganhou algum nível de funcionalidade, eu já posso encaminhá-lo ou para a atenção básica, atenção primária de saúde, né, que já vai fazer aquele serviço da fisioterapia, da reabilitação capacitativa,
que é o que eu chamo, e também, se o paciente se agravar, naturalmente ele vai para a UPA ou para o hospital. Ou se ele precisa de um ganho funcional, mas não cabe mais as atribuições, aliás, aos critérios de elegibilidade de reabilitação do Melhor em Casa, esse paciente é direcionado para atenção especializada. Mas também existe essa saturação. Então, se eu consigo reabilitar esse paciente de modo integral, com ganho funcional, e trazê-lo de volta à atenção primária, eu libero também a atenção secundária, as clínicas conveniadas, as instituições especializadas, para que também não a sobrecarregue. Então, o trabalho do Melhor em Casa ele é fundamental, ele não é um postinho domiciliar. Na verdade, ele é uma entidade exclusiva, única, dentro da atenção da rede de apoio à saúde. Então, nesse contexto, eu quero deixar um pouquinho claro, só para a gente diferenciar um pouquinho o que é atenção primária, secundária, terciária. A atenção primária é caracterizada pela atenção primária da saúde. Então, ali onde eu vou fazer a educação, trabalhar essencialmente com a prevenção, e por que não a reabilitação, uma vez que a prevenção está inserida no programa de reabilitação. Então, eu vou trabalhar com a reabilitação cognitiva, os profissionais vão ao domicílio, orientam sobre ergonomia, sobre o ambiente, tem tapete. Então, a gente previne aí quedas, previne várias situações, principalmente para a população idosa. Agora, a atenção secundária é aquela onde o paciente precisa de um acompanhamento específico, no sentido da reabilitação, e que tem mobilidade de se direcionar a essas instituições. Ele não está limitado ao leito, ele não está limitado ao quarto hospitalar, ao leito hospitalar, ou ao leito hospitalar domiciliar, que é o caso do Melhor em Casa. E a atenção terciária, naturalmente, é quando o paciente precisa de uma atenção mais intensiva, né, de dispositivos, e que precisa de estabilizar a sua clínica. Então, aí entra um novo critério também. Para esse paciente que possui dispositivos e que se caracteriza como AD3, para ser admitido no Melhor em Casa, ele precisa ter estabilidade clínica, né? Sair da sedação, com traqueostomia, sem drogas vasoativas, uma estabilidade hemodinâmica. São os principais critérios de estabilização. Ele pode estar com alguma pneumonia, desenvolver alguma pneumonia dentro do lar? Pode, mas nós estaremos lá, o Melhor em Casa estará ali, para que evite com que esse paciente possa retornar. E aí eu tenho que trabalhar o desmame, se possível, de oxigenoterapia, se possível, de ventilador mecânico e também de dispositivos de cânula de traqueostomia. Então, olha como o paciente, né, no seu sentido global, ele pode ser reabilitado dentro do programa. Então, eu procurei desenvolver alguns critérios baseados na literatura, porém não tem validação. Então, é apenas uma sugestão do que eu vou apresentar a seguir. É uma sugestão para que não fique engessado, para que todo mundo tenha que fazer isso. Não é uma sugestão, existem várias escalas, e é isso que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Mas ainda no contexto do Melhor em Casa, então, que é composto pela EMAD, pela EMAP, eu não vou me ater a esses detalhes, porque eu quero, né, falar bastante um pouquinho à frente. Mas, quando nós temos essa junção desses cuidados, EMAD e EMAP, né, o apoio direto, domiciliar, da assistência domiciliar, e a equipe de apoio, que são os profissionais caracterizados pela nutrição, os dentistas, os farmacêuticos, enfim, essa gama de profissionais, como que pode ser essa interação? É possível, então, reabilitar o paciente? Qual que é a missão do SAD? Não é integrá-lo novamente a sua qualidade de vida, há pelo menos uma independência funcional possível, o máximo de independência que aquele paciente pode conseguir, a depender da sua patologia de base ou das suas comorbidades? Então, nós precisamos pensar que o contexto de reabilitação, ele pode ser inserido sim dentro do Melhor em Casa. Ah, Tarcísio, mas a gente já faz isso nas visitas. Eu vou lá, prescrevo exercício, a fono vai, faz um tratamento, uma avaliação para traqueostomia, uma reabilitação para disfagia. A nutricionista vai, me ajuda, a nutricionista daqui me ajuda muito com o diagnóstico de sarcopenia, para eu prescrever exercícios para que esse paciente ganhe mais força. Eu quantifico essa força para que ele seja direcionado à atenção específica no caso. Então, é possível reabilitar. E isso faz com que a demanda, ao contrário do que muitos pensam, a demanda médica pode diminuir. Então, geralmente, quando o paciente está num processo de reabilitação dentro do SAD, que é temporário, é transitório, a enfermagem ela só vai se
se precisar de algum contexto, se a equipe de apoio necessitar, o médico também é a mesma coisa. Claro que esse paciente pode piorar, né? Todo mundo, né, é instável. A nossa clínica, ela é um círculo, né? A gente nunca sabe onde esse ponteiro está parando. A gente só procura deixar esse ponteiro da melhor forma possível para que esse paciente não evoque alguma disfunção. Então, ao contrário do que todo mundo, algumas pessoas possam imaginar, a demanda ela pode aumentar de acordo com a clínica, mas a reabilitação ela diminui essa demanda, porque o paciente sai mais tempo fora do leito, eu consigo realizar alguns exercícios dentro daqueles que fazem parte dos critérios de reabilitação. Bom, mas para que a gente entenda melhor esses critérios, é preciso que a gente conheça um pouco das diretrizes de reabilitação. Então, nós temos aí, não somente para a fisioterapia, mas para todos os profissionais que integram o processo de reabilitação, como a reabilitação cardiopulmonar e metabólica, reabilitação neurofuncional, a reabilitação traumato-ortopédica. Então, eles têm algumas diretrizes. A de reabilitação cardiopulmonar e metabólica, ela tem uma diretriz mais fundamentada, inclusive com fases de reabilitação, fase 1, fase 2, 3 e 4. Qual que é a fase de reabilitação na reabilitação cardiopulmonar de um paciente que está internado dentro de um hospital? É a fase 1. Então, se eu estou na fase 1 sendo assistido dentro do hospital, se ele é deshospitalizado e vai realizar um atendimento similar a uma internação hospitalar, ele ainda integra a fase 1 de reabilitação. Não é porque ele teve uma alta que ele passa para a fase 2. Então, ele requer, sim, reabilitação. Ele precisa de um ganho funcional para que eu possa direcioná-lo para a fase 2, que são as instituições especializadas. Ou a APS, se esse paciente conseguir um ganho funcional muito melhor. Então, dentro do Melhor em Casa, eu trabalho com a fase 1 da reabilitação cardiopulmonar e metabólica, em todos os seus contextos, de avaliação, prescrição de exercícios, educação permanente, cartilhas, capacitação, tudo aquilo. E mais importante que isso, a integralidade, né, como é o que prediz as redes de apoio à saúde, a RAS, é essa integralidade do cuidado. Então, eu tenho um nutri, eu tenho um físio, eu tenho fono, eu tenho psicólogo, eu tenho médico, enfermeiro, assistente social, que é muito essencial para a gente. Sem o assistente social, a gente não consegue fazer o processo de reabilitação, porque o lar tem que estar totalmente estruturado. Vocês sabem disso, todo mundo sabe. Então, eu estou falando um pouco aí de um contexto que todo mundo já entende, mas é para contextualizar mesmo, que a gente vai ver à frente. Então, a neurofuncional e a traumatologia, embora não tenham, não em meu conhecimento específico, fases específicas de reabilitação, assim que nós tenhamos aquele ganho funcional e estabilidade clínica, a gente dá alta para esse paciente do hospital. E aí entra aquele processo de transição. Então, se eu percebo que o paciente ele tem algum prognóstico de melhora funcional, ele entra ali dentro do programa de reabilitação. E eu uso escalas para quantificar isso e estratificar e poder direcionar para as minhas referências. E agora entra um contexto que é muito, não digo polêmico, mas é um contexto que a gente precisa também não estudar mais, mas ele é mutável, embora tenha uma classificação específica, algumas diretrizes já condensadas, mais robustas. Como eu disse, a clínica do paciente ela pode mudar muito esse contexto. Que são os cuidados paliativos. Opa, desculpa. Pulou aqui, gente. Aqui. Que são os cuidados paliativos. Então, há uma classificação de nomenclaturas para precoce, complementar, que tem PPS ou KPS acima de 60, que por mais que estejam em cuidados paliativos, tem chances de reabilitar. E o bacana é que eu vou mostrar para vocês um caso clínico de um paciente que estava sob cuidados paliativos e teve sua reabilitação funcional com alta do Melhor em Casa. Né? O predominante, o exclusivo, são aquele tipo de cuidado daquele paciente que já está em terminal, em fim de vida, mas a gente não deixa de prestar assistência a esse paciente. Porém, ele não integra um processo de reabilitação. Então, eu não vou me ater aos cuidados paliativos, porque nós temos uma equipe mestre também nesse perfil de paciente, e a gente vai aprender com eles também. Mas os cuidados paliativos, eles entram no programa de reabilitação, sim. Ontem eu estava até conversando com o Renato, que é um fisioterapeuta do Sul, que trabalha com a gente também no grupo de trabalho do Ministério, e eu entrei em contato com ele justamente para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, sobre os cuidados paliativos.
E, naturalmente, né, a gente sabe que se a gente se ater também a conceitos, a nomenclaturas, a gente engessa uma situação. E como eu disse, né, o nosso corpo humano, a nossa fisiologia, ela é um reloginho que a gente nunca sabe onde o ponteiro pode estar. O que a gente tem que procurar, buscar, é que esse relógio ele ande, né? Ele faça todo o seu percurso de modo mais adequado ali, mas uma hora ele pode parar, ele pode atrasar, e a gente tem que olhar com atenção isso. Então, essa analogia traz para a gente que nos cuidados paliativos, tudo pode ser surpreendido, e a gente vai ver isso no final da apresentação também. Mas eles entram, né, os cuidados paliativos entram também no critério de reabilitação. E, né, para os cuidados paliativos, existem algumas escalas, e no nosso caso do Melhor em Casa, quem aplica essas escalas é a médica. Então, ela vai lá e aplica KPS e PPS, que são escalas voltadas para verificar a funcionalidade, né, a clínica do paciente em cuidados paliativos. Lembrando que cuidados paliativos não se remete somente à oncologia, nós temos outros tipos de cuidados paliativos e nós sabemos disso. Então, aqui nós temos as graduações, eu também não vou me ater aqui a essa escala, mas ela faz parte de um critério que eu posso inserir no meu programa de reabilitação. Então, um paciente que tenha um PPS de 40 a 60, ele pode desenvolver algum ganho funcional para melhorar a sua qualidade de vida, eu integro esse paciente no programa de reabilitação. Então, eu utilizo essas escalas como norte para a elegibilidade. Isso não quer dizer que não vai entrar assim, vai entrar. Porque a avaliação clínica tem um contexto global. Eu nunca utilizo escalas únicas e exclusivas para ditar o meu plano terapêutico. Eu tenho todo um contexto. E para isso existe a discussão do plano terapêutico, né? O PTI, nós nos reunimos e discutimos tudo isso no nosso ambiente para que a gente possa inserir esse paciente dentro do programa de reabilitação. Bom, e quais são as atribuições de quem realiza o programa de reabilitação dentro do Melhor em Casa? Então, uma das premissas básicas é capacitar o cuidador, porque não há a transição, a deshospitalização sem haver um cuidador. Claro que, de repente, esse paciente que foi integrado ao Melhor em Casa, ele tem alguma autonomia, ele consegue desenvolver alguns cuidados, tem um nível cognitivo bem adequado para desenvolver, a gente pode capacitá-lo, trazê-lo também para que ele possa realizar algumas atividades, alguns processos que a equipe designar. Mas o cuidador, ele também faz parte importante do processo de reabilitação. Eu costumo dizer que o cuidador, ele é um braço do paciente, né? Então, a gente tem que ter esse olhar multidimensional também, no contexto domiciliar, não é só o doente. Então, geralmente, o cuidador fala, Tarcísio, eu estou com muita dor nas costas. A gente traz esse paciente, faz uma avaliação e encaminha esse paciente também para a rede, para atenção secundária, para uma clínica de fisioterapia conveniada, por exemplo, ou uma atenção com nutrição, fonoaudiológica, enfim, toda a gama, né, de equipe que nós temos. E, só abrindo um parêntese, quando eu vou fazer a avaliação do paciente, a gente também aplica uma escala que é conhecida por Zarit, que ela avalia a sobrecarga do cuidador em relação a isso. Mas isso é mutável, de repente são vários cuidadores, e às vezes eu posso não ter uma referência bacana, aliás, quantitativa ideal em relação a esses indicadores. Mas mesmo assim nós aplicamos, e a gente às vezes, quando a gente percebe que há uma linha, né, adequada nessas avaliações, a gente correlaciona com o cuidado. Então, se a gente capacitou bem o cuidador, se nós prestamos uma assistência adequada com as escalas de avaliação de reabilitação e a prescrição de exercícios, atenção nutricional, fonoaudiológica, psicológica, enfim, tudo, então a gente correlaciona. Se houve melhora no Zarit, houve melhora no cuidado, quer dizer que o nosso trabalho está sendo também eficiente. Então, a gente tem que quantificar esses resultados. Eu não gosto de imaginar que uma pessoa é capaz de trabalhar sem avaliar. Então, eu tenho que registrar resultados de avaliação. Se eu não avalio, não coloco resultados, e se eu não reavalio e comparo os resultados, como eu vou saber se o meu plano terapêutico foi ideal? O paciente conseguiu sair do leito? Mas qual que era a força muscular, o grau de mobilidade que ele tinha antes e depois da minha atuação? E isso é importante que a gente faça, não somente para qualificar o nosso serviço,
não somente para isso, nem também somente para me valorizar como profissional, mas é para quantificar a qualidade da assistência prestada a esse paciente. Nós não fazemos hemograma, ali no hemograma não vem todos os resultados, inclusive resultados de normalidade, né, os valores de normalidade. Por que o fisioterapeuta não pode emitir um relatório com a recuperação funcional desse paciente? Nós temos como realizar isso. Então, nas altas, nos encaminhamentos, comecem a fazer isso, registrem. Ah, Tarcísio, mas eu não tenho manuvacômetro, eu não tenho determinado aparelho. Não precisa ter, essencialmente. A gente consegue quantificar com escalas, com papel. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, além disso, né, de capacitar o cuidador, a gente orienta exercícios. Claro que a orientação de exercícios, a mobilização é importante para evitar as lesões por pressão, melhorar a hemodinâmica desse paciente, um ganho de força, mas eu sei o quanto eu estou aplicando de carga para que ele realmente tenha um ganho funcional. Será que eu não devo pedir ajuda para o nutricionista para avaliar possível dinapenia ou sarcopenia, para entrar com uma dieta proteica, para que, junto com a carga que o fisioterapeuta aplica nos seus exercícios, esse paciente não tenha um ganho funcional mais rápido, que eu consiga dar uma alta mais ágil para esse paciente? É possível. Né? Então, eu citei a nutricionista porque veio um exemplo na minha cabeça, mas qualquer outro profissional, com a fono, por exemplo, eu consigo decanular o paciente sem a fono? Não consigo, eu tenho que ter critérios, tem que ter uma avaliação mais ampla, multiprofissional. E aqui no nosso programa, a gente tem conseguido realizar decanulações, assim, depois, na fase pós-Covid, a gente conseguiu fazer algumas decanulações com sucesso. Então, aqueles pacientes que seriam transferidos para o hospital novamente, para decanular, para que ter todo esse percurso? Se o paciente pode receber esse tipo de assistência em casa. E a decanulação, se você precisa só de um papel, né, de alguns instrumentos, sim. Mas se você não tem instrumentos, a gente precisa só de escalas para avaliar e escalas subjetivas, de observação, com avaliação da fono, avaliação do fisioterapeuta, do médico. E deixar claro também, gente, uma vez eu até coloquei no meu Instagram o processo de decanulação. E aí já veio um fisioterapeuta me criticando. Nós não decanulamos. Decanulamos sim, não no processo de decanular. Nós realizamos avaliações para apresentar para o médico que é possível decanular. Aí o médico vai e realiza a decanulação. No nosso atendimento, a gente vai em equipe no processo de decanulação. O físio, geralmente o fono, quando não é possível, ele não vai, mas sempre tem o físio, o enfermeiro e o médico. E aí, naquele contexto todo, a gente realiza. Eu aplico os testes finais, o médico decanula e o enfermeiro realiza ali o curativo junto aos técnicos de enfermagem. Então, não precisa ir para o hospital para fazer a decanulação, sendo que esse paciente esteja clínico e apto a ser decanulado. A mesma coisa a ventilação mecânica. Eu consigo realizar o desmame do ventilador mecânico, e a gente sabe que a ventilação mecânica, ela tem um contexto ali bem específico, porque muita gente não conhece que tipo de aparelho cada perfil de paciente precisa. Então, eu já presenciei aqui, inclusive, pacientes que precisam de ventiladores mecânicos mais específicos, né, com bateria interna, com ajuste de alarme, ajuste de parâmetros, com paciente de ventilação não invasiva. Então, não pode. Então, a gente tem que conhecer o processo de ventilação mecânica, saber exatamente que tipo de aparelho esse paciente está precisando e saber também tirar, né? Porque o ventilador mecânico é aquilo. A gente é um recurso terapêutico, mas ele é inimigo nosso. Ele já entra ali na assistência do paciente, mas eu vou ficar com ele para sempre. Você não vai tirar ele de mim. E a gente tem que lutar contra ele, né? O advogado do diabo. A gente tem que trabalhar para tirar o ventilador mecânico o mais rápido possível, porque as perdas funcionais são gradativas e exponenciais. A cada dia a perda funcional é pior. E aí esse paciente pode desenvolver um outro problema, que a gente já viu, né, aí na introdução, que pode atrasar a nossa reabilitação. Então, quanto antes a gente intervir, melhor. A oxigenoterapia é a mesma coisa. Estou até adiantando aqui, que eu tenho esses slides ali na frente. A mesma coisa, né? Então, eu posso realizar o desmame do paciente em casa. Tem pacientes que vai ficar para sempre com a oxigenoterapia domiciliar intermitente. Pacientes com DPOC grau 4, GOLD 4, isso, pacientes com insuficiência cardíaca, porque a gente sabe que a saturação de oxigênio, ela não está vinculada somente à parte pulmonar, está vinculada à hidratação do paciente, à volemia, à hemodinâmica, débito cardíaco, enfim, é uma gama de situações. Então, por isso eu tenho o médico para ajudar na avaliação, né, na parte funcional,
para que eu consiga planejar o meu plano terapêutico. Então, é muito mais que isso. Então, a gente, só resumindo esse slide, a gente tem que estar num contexto de internação hospitalar, mas dentro da casa. Ganhou função, direciona para alta ou para encaminhar para aquele serviço especializado. Não ganhou função, está em cuidados paliativos, a gente atua de outra forma, tá bom? Mas e aí? Até quando eu vou reabilitar no SAD? Como que esses pacientes chegam ao SAD? Né? Então, antes de determinar o momento de reabilitação, como eu vou reabilitar, eu tenho que saber como eles chegam. E vocês já estão cansados de saber, né? Porque o dia a dia nosso é esse. É buscativa, é ir na UPA, é ir ao hospital, trazer esse paciente aí para a gente. Então, geralmente, eles são encaminhados, né, para o Melhor em Casa, vindo também da APS. E a EMAD faz essa avaliação, junto com a equipe, faz um PTI e aciona aqueles profissionais que elas acham, que a EMAD acha mais adequada para o processo de reabilitação. Então, ali, né, aqui até coloco no contexto aqui os hospitais, a EMAD, e a reabilitação aqui representando esse profissional com esse senhor aqui, usando essa órtese, representando todos os profissionais da equipe de reabilitação. Então, eu tenho um PTI, e aqui eu determino a reabilitação do paciente, eu tenho que traçar uma meta, quanto tempo eu tenho que avaliar novamente para ver se houve ganho funcional, se a gente dá alta ou intensifica o cuidado de reabilitação, que a gente tem que ter uma média de alta também para esses pacientes, porque eu preciso ingressar outros pacientes no programa, e a nossa logística às vezes pode estar comprometida, tem dia que tem carro, tem dia que não tem. Felizmente hoje a gente tem o teleatendimento, né, que no nosso conselho de fisioterapia foi aprovado, né, nós temos como realizar, mas também é cheio de critérios. Você não pode avaliar um paciente à distância, prescrever exercícios à distância. Isso vem em voga muito com a Covid. Então, foi um recurso que foi utilizado e a gente percebe que funciona, mas como auxiliar e não somente como ditar um plano terapêutico. Eu vou realizar só à distância? Não. Avaliação e reavaliação sempre presencial. Sessões eventuais, presenciais, acompanhar esse paciente com alguns exercícios, via o telefone, né, via a câmera, então isso é muito possível. E há aqueles pacientes também que chegam de referência externa. Né? Às vezes eu chego lá no Melhor em Casa, tem a minha pastinha lá, um encaminhamento só para mim, só para fisioterapia. E geralmente vem aqueles pacientes com fratura para reabilitar em casa e, opa, não é para isso que o fisioterapeuta do Melhor em Casa trabalha. Eu trabalho para ter um ganho funcional para que ele possa ganhar mais função ainda numa rede especializada a médio e longo prazo. A minha intervenção é de transição. Então, se esse paciente é encaminhado a mim, eu vou avaliar esse paciente, vou capacitar o cuidador, vou prescrever algumas atividades, né, mediante a minha avaliação. Mas se entrou naquele critério de mobilidade, locomoção e estabilidade clínica, ele vai ser direcionado. Eu faço uma devolutiva com todos esses valores, essas variáveis quantitativas, né, justificando por que o SAD, como equipe de transição, não vai atender esse paciente. E, infelizmente, a gente tem conseguido um resultado bastante interessante aqui com isso. Mas chega aquele paciente, de repente, precisa mesmo do processo de reabilitação. Né? Não estava no hospital, mas teve uma queda funcional muito importante e que eu vou trabalhar, né? Função pulmonar, vou evitar que esse paciente seja internado. Também é uma das premissas do SAD, não é só deshospitalizar, é evitar que ele volte para o hospital, ou que ele vá para o hospital. Aí sim ele integra. Se eu percebo que ele tem melhora de ganho funcional, que não possa ser encaminhado por questões de critério para outras instituições, eu trabalho na reabilitação. Eu não vou negar o atendimento a esse paciente. E a demanda para esse paciente, para a EMAD, pode acontecer de uma avaliação, uma vez que ele vai ser admitido, mas as visitas serão eventuais. Então, quem vai visitar bastante esse paciente é aquele profissional da EMAP que foi requisitado, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, enfim, geralmente todos, né? Mas o processo, ele acaba favorecendo a não hospitalização e o ganho funcional do paciente. Quem ganha ponto, melhor em casa. Né? Então, para que a gente admita esse paciente no Melhor em Casa, eu tenho que ter algumas regras. Né? Para admissão, eu tenho que ter alguns critérios. Não somente, né, aquele paciente AD1, AD2 ou AD3 que vem para a gente, mas eu estou falando no nível de reabilitação. Quais são esses pacientes que já estão integrados ao nosso trabalho,
mas que tem critérios de reabilitação, de visitas mais frequentes, de avaliações mais recorrentes. Então, é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Para isso, eu preciso fazer o quê? Avaliar esse paciente. Pessoal, a avaliação é a base de tudo. Sem a avaliação, eu não realizo nenhum plano terapêutico. Então, o meu raciocínio clínico é baseado em quê? Em conhecimento, né, de fisiologia, anatomia, fisiopatologia, enfim, de tudo. Essa parte que a gente estuda na graduação e pós-graduações. O plano terapêutico, as intervenções terapêuticas, né, que a gente também aprende no decorrer aí da graduação, no dia a dia da nossa prática, aprimoramentos, mas também a avaliação, porque é ela que vai ditar o que precisa ser feito. E conhecer a fisiologia do paciente, a morfologia, é essencial para que você não nade para morrer na praia, ou fique trabalhando numa coisa que não vai ter ganho funcional, ou de repente que já tem ganho funcional e você fica ali levantando pezinho com o paciente. Não, para prescrever exercícios, você precisa quantificar uma carga ideal, adaptar um exercício funcional para aquele paciente. Se eu quero ganhar funcionalidade para que ele saia do leito, eu não vou ficar fazendo exercício só de punho. Eu vou trabalhar com que ele levante do leito, abdominais, enfim. Não, o objetivo dessa apresentação não é falar de estratégias terapêuticas, mas é mostrar que é possível, só que a gente tem regras, nós temos protocolos baseados em ciência de como nós possamos desenvolver isso, né? Então, a partir do momento que eu avaliei e determinei a demanda funcional desse paciente, eu vou determinar esse plano terapêutico com essas intervenções terapêuticas. Após algum período que eu vou traçar com a minha meta no PTI, eu vou lá e reavalio este paciente novamente. Houve ganho, quantifico o registro. Não houve ganho, intensifico. O ganho que foi obtido é o meu ponto de corte para que ele tenha alta ou seja encaminhado? Ótimo, vai ganhar funcionalidade com o meu colega lá na clínica secundária, na clínica especializada. Não houve ganho e ele ainda não consegue no meio de locomoção e saída de leito, aí eu vou intensificar o meu trabalho por mais alguns dias. Se eu percebo que esse paciente não vai ter ganho funcional por algum motivo, aí eu começo a trabalhar a parte de prevenção de comorbidades. As visitas, elas passam a ter um outro caráter, um caráter mais capacitativo e de monitoramento. Então, eu começo a tirá-lo da reabilitação. Isso não quer dizer que eu vou nunca mais olhar para esse paciente para escrever exercícios. Não, mas ele acaba saindo de um protocolo de elegibilidade de reabilitação. De repente, aquele paciente neurológico, com muita debilidade, mas não tem necessidade de muito acompanhamento do SAD, a gente percebe que a reabilitação do SAD não vai trazer ganho funcional, ele vai ser direcionado para uma instituição específica para neurologia. E ali ele vai conseguir realizar todo um aparato de reabilitação digno a esse paciente. Não que nós não façamos tenhamos essa contribuição digna, desculpa a palavra, mas que a gente pode fazer, obter ganhos funcionais com pacientes que realmente vão conseguir realizar suas atividades de vida diária nesse processo de reabilitação. E aí, se eu conseguir, né, como eu disse, esse ponto de corte, ou eu dou alta, ou eu faço a referência para as redes de apoio à saúde. Ainda no contexto da reabilitação, na admissão, quais são os critérios que eu vou utilizar? Eu vou utilizar escalas de avaliação de desempenho funcional. Quais são elas? Você pode escolher as que você quiser, né? Estou sugerindo. Então, eu tenho a CACS, que é para idosos. Eu tenho a WIFIN, que é uma versão para crianças da MIF. Ela não é validada no Brasil, mas ela tem muita aplicabilidade no exterior, com grandes trabalhos. Então, aí, quem quiser trabalhar com isso, de repente, validar essa escala, fica bacana, porque eu acho também que nós, no Melhor em Casa, poderíamos ter um pouquinho de visão acadêmica ali também, para que a gente consiga, né, transformar o Melhor em Casa, o serviço de atenção domiciliar, em algo robusto em relação a artigos científicos, para sempre estar nos direcionando, traçando metas. A MIF, que é para adulto, né, a medida de independência funcional. A Johns Hopkins, que é uma escala muito prática para a gente verificar se esse paciente consegue sair do leito ou não. É uma escala de observação muito simples, que em 2 segundos você já consegue perceber. É muito utilizada dentro do ambiente de UTI. E outras escalas, enfim. Né? E a PPS, a KPS, que eu já falei, que é voltada para os cuidados paliativos. Mas por que eu escolhi a MIF no nosso trabalho de reabilitação? Né? Junto com a minha equipe, nós discutimos
em reuniões, quais seriam as escalas mais adequadas para todo mundo. E no contexto de reabilitação, onde eu englobo todos os profissionais, a MIF me contemplou. Por quê? Porque a maior parte do perfil de pacientes que eu tenho são adultos. Tem crianças? Tem, mas a grande maioria são os idosos, os adultos e idosos. Se eu for utilizar a CATS, que é somente para idoso, eu vou deixar de contemplar uma quantificação específica para uma população adulta jovem. E a MIF ela pode ser utilizada com idosos. Então, nós escolhemos a MIF para determinar critérios tanto de elegibilidade para o programa, quanto de elegibilidade para o programa de reabilitação do Melhor em Casa. Então, essa escala ela contempla adultos jovens e também apresenta critérios neurocognitivos, ao contrário de muitas escalas que não têm isso. Há escalas para idosos que têm, mas a MIF ela tem, né, a expressão, a memória. Então, a gente também consegue determinar algumas coisas que pode ser essencial para outro colega da equipe de reabilitação, como psicólogo, como fonoaudiólogo. Né? Então, não cabe somente ao fisioterapeuta determinar ou utilizar essa escala. Eu, como fisioterapeuta, eu utilizo muitos domínios de locomoção e mobilidade. Todos os domínios, mas eu utilizo bastante esses dois domínios para que me direcione para a alta, para que me dê garantias e segurança que eu possa dar alta para esse paciente ou encaminhar. Né? Então, aí depois que esse paciente consegue sair do leito, eu vou dar alta para ele? Não imediatamente. Uma vez que ele pode, né, de cadeira de rodas, ele ir para uma clínica de fisioterapia ou uma nutricionista, né, num transporte aí, de acordo com o familiar, ou um transporte sanitário, enfim. Então, para eu ter garantias de que esse paciente teve ganho funcional, que eu não vou mandá-lo para atenção especializada, mas dali 2 dias ele vai voltar para mim, eu preciso ter um follow-up, um acompanhamento ali de alguns dias, para ver se esse ganho funcional se manteve. É onde eu começo a aplicar testes de cadência livre. O que são testes de cadência livre? Testes funcionais de campo. São testes de repetição. Então, eu tenho vários testes, como o teste de sentar e levantar da cadeira, teste de caminhada de 6 minutos, teste do degrau, enfim, vários testes funcionais que eu vou avaliar força muscular de membros inferiores, equilíbrio, agilidade. Tudo isso me dá garantia de que esse paciente vai com segurança para outro nível de atenção. Então, ele está saindo da transição do atendimento do Melhor em Casa. Vocês percebem que, além de eu entregar para o colega, eu tenho que entregar com garantias, né, de que possivelmente ele não vai voltar dali 2 dias. Ele pode sim retornar. Eu tenho um prazo ali de que ele evolua de algum ou por algum outro motivo, com alguma comorbidade, alguma patologia, alguma necessidade que leve ele a ser integrado ao SAD novamente. Mas eu preciso ter garantido que ele não volte ali na mesma semana, ou que vá ser internado. Senão meu trabalho foi todo em vão. Então eu utilizo essas escalas. Nem todas as escalas são adaptadas para alguns perfis de paciente, como amputados, como pacientes neurológicos, né? Alguns não conseguem realizar alguns testes de cadência. Então a MIF, nesse caso, ela é soberana, né, no contexto de avaliação funcional. Só que a MIF ela não avalia capacidade funcional, ela avalia desempenho funcional, o que é diferente. Então, se ele tem um desempenho para melhorar e ter um ganho funcional, e ele é capaz de realizar testes de cadência, eu vou deixar mais robusta a minha avaliação realizando esse tipo de teste. Então, tem vários testes, né? Vou avaliar a força muscular respiratória, né? Eu utilizo um manovacuômetro para determinar o meu plano terapêutico, para escrever exercícios e determinar a alta ou encaminhamento. Exercício, mas eu não tenho manovacuômetro, e é caro para comprar, e o Melhor em Casa da minha cidade não vai comprar. Então, a gente utiliza outros meios, né? A força muscular periférica, quando nós ganhamos força muscular, a relação é direta para o ganho de força muscular do diafragma. Então, o exercício aeróbico, eu não tenho power brief, eu não tenho treinador linear pressórico para treinar musculatura respiratória. Usa exercício aeróbico, exercício resistido, porque também favorece o ganho de força muscular respiratória. Então, a desculpa de que eu não tenho dispositivos de avaliação não cabe no Melhor em Casa. Então, tendo escalas e conhecimento, você vai longe. Força muscular periférica, eu não tenho dinamômetro, Tarcísio, eu não vou comprar. Tem problema, aplicar MRC, que é força muscular, avalia a força muscular de acordo com alguns movimentos e alguns níveis de resistência. Né? Então, vamos realizar isso. Teve um ganho de força muscular na MRC, ótimo, olha que maravilha, ganhou força muscular respiratória e periférica.
Você pode até aplicar um teste funcional, um teste de caminhada de 6 minutos, se for possível, um teste de degrau, para ver se ele não está se cansando muito. Utiliza Borg, utiliza MRC para dispneia, para saber se esse paciente está consumindo muito oxigênio ou não. Se ele está consumindo muito oxigênio, entrando muito em dispneia, você tem que reabilitar. Eu não preciso de uma nova pompa para perceber isso, certo? Lembrando que não é só isso que determina o plano terapêutico. O médico está ali para ajudar na avaliação, o enfermeiro, todo mundo. Então, e por fim não. Aí eu utilizo também, nesse meio tempo, a escala de Zarit, que é para quê? Para eu verificar se o cuidador está bem, né? Para garantir um cuidado específico também para esse paciente. A gente está tratando o ambiente domiciliar, não somente o paciente. E a cerejinha do bolo, que eu falo, são escalas para a gente avaliar a qualidade de vida. Então, tem aquela genérica, SF36, que eu acho ela muito complexa, mas ela pode ser utilizada para criança, para qualquer perfil de paciente, e ali eu consigo, né, na avaliação inicial do paciente, eu aplico a SF36, no meio da terapia e ao final da terapia. E ali eu consigo mostrar em números para o paciente, para a família, para todo mundo envolvido no processo de reabilitação, que esse paciente teve um ganho na qualidade de vida, ou não. Mas aí a gente direciona o plano terapêutico para outra situação. Então é importante. Né? Nós temos outras escalas, né? Eu estou falando no contexto geral, mas a psicóloga, por exemplo, no nosso programa, ela utiliza escala de espiritualidade e escala de depressão geriátrica. É muito bacana. A fono utiliza FOIS. A nutricionista, eu não me lembro o nome agora, eu acho que é mini-SARC ou SARC-P, né, que verifica a parte de sarcopenia. A enfermagem utiliza Braden, e assim, né, as equipes vão, assistência social, no começo a gente até ficou, que ano que a gente vai aplicar? Até a Luísa deve estar assistindo, ela poderia até nos orientar, assim, né? A gente está utilizando a Zarit porque a Zarit, além dela trazer um pouquinho do que o paciente, o que o cuidador pode representar ali no cuidado da família, né, porque, a meu ver, a assistência social é o que faz a ponte entre toda a equipe e o familiar, né, no seu aspecto social, e não deixa de ser um aspecto emocional também. Então, a Zarit, ela pode nos direcionar. De repente, se na Zarit o cuidador está muito sobrecarregado por conta que não chega o concentrador de oxigênio, logo o assistente social já vai lá, já providencia tudo, o que aconteceu, liga, né, toma suas providências sociais, melhorou, resolveu o problema, resolveu. E aí eu aplico a Zarit de novo, a sobrecarga, o desconforto, já mostrou, né, na nossa avaliação que reduziu. Então, nós temos várias escalas, né, para nos conduzir aí no processo de reabilitação. E a partir do momento que eu tenho elas em mãos, eu tenho que também a direção do meu plano terapêutico. Então, ali eu vou conseguir determinar. Eu adoro essa parte. Essa parte é comigo, assim, sabe? De aplicar escala para decanulação, aplicar escala para ventilador mecânico. Eu adoro isso daí para a gente verificar a funcionalidade. Infelizmente, no processo de reabilitação dentro do Melhor em Casa, eu não consigo ir todo dia, eu não consigo ir nas visitas, né, que deveriam ser estipuladas como metas por conta de logística, não é porque eu não quero ir, e também não é porque traz como diretriz ainda do Melhor em Casa. E a gente tem que rever muito isso que a gente também está trabalhando no grupo de trabalho, verificar qual que seria esse contexto de reabilitação dentro do Melhor em Casa. Como seriam essas visitas? Se a gente tem problema com logística, com carro, como que eu vou resolver? Tá bom, você tem o telemonitoramento, o teleatendimento, mas era dia de avaliar. Você vai prorrogar mais ainda uma avaliação? Como que a gente pode resolver? Então, isso eu deixo, né, esses problemas, esses gargalos, essas lacunas, ficam para que toda uma equipe especializada consiga resolver. E cada município, cada local tem a sua dificuldade, sua realidade. Então, a gente tem que adaptar, né? Então, eu estou tentando mostrar para você que é possível um contexto de reabilitação, sim, dentro do programa Melhor em Casa. Eu sei que existem programas que não possuem pacientes de ventilação mecânica, não possuem pacientes com traqueostomia. Mas por que não possuem? Podem ser aqueles municípios que não têm essa demanda, mas podem ser aqueles municípios que têm essa demanda, mas eu não estou preparado para atender. De quem é esse papel, então, se esse paciente precisava ser deshospitalizado para esse tipo de cuidado, se tem o programa Melhor em Casa, se não tem, como que a gente poderia resolver? Ele precisa ficar internado no hospital? Então a gente precisa se capacitar.
para conseguir resolver esses problemas, essas lacunas, né? E voltando a dizer em missão de SAD, de Melhor em Casa, pensando na transição da reabilitação dentro do programa, as demandas não são aumentadas assim, só a menos que o paciente piore muito. Mas a gente não quer que ele não vá para o hospital, então ele cabe ficar dentro do programa Melhor em Casa com ganho funcional. Bom, então, além disso, né, desse tipo de desmame, troca de cânula, a gente está querendo aqui tentar realizar troca de cânula plástica para plástica. Esses dias, um paciente, um cuidador cortou o balonete externo, né, o cuff, esse paciente teve que ser transferido para o hospital. Aí eu falei até com a enfermeira, Tamara, meu Deus do céu, a gente poderia ter, né, a cânula plástica, junto com a Beatriz, que é a médica que trabalha comigo também, para a gente fazer essa troca ali no domicílio. E é muito possível fazer isso, muito possível. A gente também tem como mensurar o balonete do cuff, né? Não preciso comprar um cufômetro. Eu tenho, até no meu Instagram, eu coloquei como a gente pode fazer isso sem dispositivos. Né? Não é a forma adequada, que a gente tem um aparelho exclusivamente para isso, que é obrigatório dentro de uma UTI, mas eu consigo fazer isso dentro de casa sem ter esse aparelho. Então, esses cuidados, eles precisam ser olhados com mais atenção para que a gente consiga evitar as hospitalizações, né, as reinternações desses pacientes. Felizmente, essa paciente, ela só foi trocar a cânula e voltou para o lar. Mas se tivesse a cânula, né, a gente iria e trocava. E também há aquele problema de não ser 24 horas. Vai que isso acontece à noite. Obviamente, ele vai, né, ser direcionado à atenção terceirizada. A terceirizada não, desculpa, terciária. Então, eu vou trabalhar também o ganho de força muscular respiratória e periférica. Deixa eu ficar de olho no horário, né? Não sei se eu estou... o ganho de força muscular e periférica, né? Então, eu vou trabalhar, como eu disse aí, eu tenho recursos terapêuticos? Tenho minhas mãos e a minha capacidade, né? Meu conhecimento. Preciso de dispositivo? Seria ideal, seria maravilhoso, mas eu não tenho como comprar. Então, utiliza exercícios prescritos adequadamente. Não é só chegar, dona Maria, levanta esse saco de farinha aí, ó, 3 vezes por dia. Não, você tem que determinar intensidade, frequência, número de repetições, mediante uma avaliação. E assim eu vou determinar o ganho funcional, né? Eu vou aplicar os meus testes de desempenho ou capacidade funcional, como eu já expliquei para você. E como que eu posso adequar essas visitas no contexto de reabilitação? Eu faço a avaliação presencial, obrigatória, não importa, a avaliação tem que ser presencial e pode demorar. De repente a gente está num carro só, eu vou fazer a avaliação de um paciente, aí o médico fica, nossa, eu tenho que passar em milhões de pacientes hoje, o que eu vou fazer? Pode ir atender, né, e me peguem aqui depois. Nossa, mas é lá do outro lado da cidade, como que eu faço? Eu não sei, a gente tem que resolver em equipe aqui, mas eu não vou deixar de avaliar esse paciente. Então a gente tem que ter um plano também de logística. Né? Com a gente funciona bem porque a gente conseguiu a terceirização aí com carros. Então, nós temos carros que atendem a demanda, felizmente, e é uma conquista recente do nosso programa. Né? A nossa coordenadora Alexandra conseguiu isso para a gente, deixou a gente imensamente feliz. Então, a gente, enquanto um está lá na zona rural, o outro está ali do lado, enfim, a gente conseguiu realizar isso. Mas não é a realidade de todo mundo. Então, tem cidades que não tem nem carro, tem dia. Eu lembro que quando eu comecei no Melhor em Casa, tinha dia que a gente não tinha carro, o carro quebrava, e aí? O que a gente faz? Vamos ficar preenchendo planilha e fazendo, preenchendo o ESUS, enfim, qualquer outra coisa na sede? Mas e assistência, como é que fica? Então, a gente tem que ter um apoio aí, né, doutora Mariana, de como a gente vai poder resolver esses quadros aí na logística. Assistência também, ela pode ser hora presencial ou remota. Como eu disse já, a assistência remota, ela é um auxílio, é uma ajuda que a gente tem, mas ela não é um conteúdo de avaliação específica, né, de conduta terapêutica específica. Eu vou monitorar esse paciente, vou orientar de alguma forma, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um telemonitoramento para testar, quando a gente estava começando a falar de telemonitoramento. Logo assim que a Covid estava, no final do ano passado, e era uma paciente com traqueostomia, e aí eu só liguei para ela para monitorar mesmo, para fazer um teste sentar e levantar com ela ali, contando ali com ela,
E eu percebia que ela estava falando com a cânula metálica e vocalizando. Eu falei, nossa, dona fulana, mas a senhora não está fazendo higiene da cânula, como a gente ensinou, como a enfermagem, a piso ensinou? Tô sim, e falando, né? Então a gente percebe. Daí o que eu fui? Pedi para chamar a cuidadora e pedi para higienizar a cânula enquanto eu conversava com ela. Em seguida, ela veio já com a cânula higienizada, perdeu a vocalização, obviamente, então a gente percebeu que esse telemonitoramento fez toda a diferença naquele momento. Então, é um auxílio, mas eu não consigo fazer uma terapia específica somente com telemonitoramento. Mas é a tendência de auxílio, né? A gente também está procurando trabalhar isso. Telemonitoramento é muito bom, ajustar parâmetros, ventilador à distância, né? Verificar se o paciente está utilizando ou não. O nosso amigo Laerte, ele é especialista nessa área aí, tem me orientado bastante em relação a isso. Então, a gente consegue, né, verificar se o paciente está usando a ventilação não invasiva ou não. Eu não tenho muita demanda aqui, né, nesse sentido, mas a gente está se preparando para essa demanda, né? Então, inclusive, os nossos pacientes que fazem uso de ventilação não invasiva para apneia do sono, muitos deles não são atendidos pelo site. Por quê? Porque tem sua funcionalidade totalmente preservada. Então, a APS ali faz aquele determinado acompanhamento. A reavaliação também é presencial, né? Tem que ser presencial. E a reavaliação, pessoal, ela não é só no início nem no final. Eu tenho que fazer reavaliações no decorrer desse tempo aí, né? Dessa meta que eu atingi. Geralmente, eu coloco como meta pessoal, profissional da fisioterapia, no máximo mesmo ali, 60 dias, estourando 90 dias, sabe? Para um paciente, para desmame de ventilação, desmame de oxigênio e desmame de tráqueo. Nesse sentido. Porque eu tenho que desmamar primeiro o ventilador mecânico para depois fazer o desmame de cânula. E ali o desmame de cânula não é somente retirar. Eu tenho que verificar se esse paciente tem tosse para fazer a remoção, né, de secreção. E se esse paciente, a fono vai verificar se tem disfagia ou queda por desuso, né, da musculatura orofaríngea, que faz uma obstrução. Esse paciente pode entrar em insuficiência respiratória obstrutiva, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E eu utilizo escalas para isso. E aí, eu vou ter a minha tomada de decisão novamente, né? Fico repetindo, mas é que para que a gente entenda mesmo esse contexto de reabilitação. As tomadas de decisões são exclusivamente decididas mediante as avaliações e reavaliações. E as reavaliações, pessoal, não é só você reavaliar ali, anotar num papelzinho. Anote numa planilha. Sabe o que eu faço? Eu criei uns formulários no Forms e em tempo real eu não uso papel, eu fico no celular fazendo as escalas. E os resultados já vão direto para uma planilha. E aí, ao final do mês, eu pego aquela planilha ou na alta do paciente e gero meu relatório. Faço meu relatório com o resultado funcional aí no final, né? O relatório fisioterapêutico. Então, você não precisa ficar carregando papel, caneta também. O celular faz. Claro que você vai se portar ao paciente ou ao cuidador pedindo licença para usar o seu celular, que a gente tem um hábito toda hora no celular, né? Você está acompanhando o seu colega, você está lá no celular. Então, eu faço isso também, mas a gente tem que evitar pedir licença ao paciente, ao cuidador, que você vai registrar a sua avaliação pelo celular. Você ganha tempo, não precisa ficar escrevendo em papel, já vai para você lá no seu computador, depois é só gerar resultado. Então, na reavaliação, eu vou reaplicar tudo aquilo que eu já falei para vocês, as mesmas escalas, e vou registrar, e aí eu vou gerar um relatório. Esse relatório ele pode ser uma devolutiva de não admissão, com os dados quantitativos. Vou gerar um relatório né, de acompanhamento terapêutico ali, desculpa, me fugiu a palavra ali, o diagnóstico funcional mesmo, no decorrer do atendimento, tanto em relação à capacidade funcional, força muscular respiratória, periférica, e vou quantificar. Posso fazer gráficos, pode colocar quanto por cento melhorou, e posso fazer recomendações, e abaixo, como aqueles exames de raio-x que a gente tem, né, laudo, perda funcional, ganho funcional tão por cento, tá? Entendeu? Então, a gente dá o nosso diagnóstico. Olha como você se diferencia como profissional, não só fisioterapeuta, mas como nutricionista, fonoaudiológico, enfim. E quem ganha com isso? Todo mundo, principalmente o paciente que está ali, ó, o retrato da funcionalidade dele. E isso é bacana. E aí não há
não há nada que vai contra você, contra a sua avaliação quantitativa, que vai obrigar você a atender esse paciente. Não é porque, de repente, o Papa quer ser atendido em casa pelo Melhor em Casa, mas ele pode andar totalmente. Você chega na casa dele, ele está lá, pulando a amarelinha. Não, eu tenho por A mais B que esse paciente tem funcionalidade para ir para determinado lugar, então eu não vou atendê-lo. Então, quem acompanha é outra rede de atenção à saúde, tá bom? Então, aí com isso eu consigo determinar a minha alta ou referência, né? Então, se vai para APS, se vai para atenção especializada, e eu vou procurar ao máximo evitar que esse paciente seja reinternado ou hospitalizado. Por quê? Porque a nossa missão é trazer a funcionalidade desse paciente enquanto como se nós estivéssemos atendendo o paciente dentro do hospital, né? Então, se eu atendo esse paciente na casa como se fosse no hospital, é uma internação hospitalar, digamos assim. Então, eu tenho missões, eu tenho que ganhar funcionalidade para ele ter alta. Então, sim, paciente elegível para o nosso programa. Senão vai tudo contra o Melhor em Casa. Então, não precisa ter o Melhor em Casa. Fica mesmo na internação, no hospital, fica na atenção básica fazendo essa ponte e não precisa ter. Então, vamos, gente, valorizar o nosso trabalho dentro do Melhor em Casa. A gente consegue provar e fazer e realizar. Eu acho engraçado, né, que nos nossos grupos de trabalho, quando eu vou falar alguma coisa sobre reabilitação, eu falo toda hora, eu friso, a gente consegue. Então, chegou esse momento de eu mostrar para vocês. Eu até falei com a Luísa esses dias, né, falei, nossa, você acha que eu estou falando besteira demais? Isso aqui? Não, meu amigo, você quer isso mesmo, cada um entende o que é seu e a gente tem que, né, colocar ali, mostrar para todo mundo o que a gente pode desenvolver. Então, essa é a nossa missão, né? E dentro do programa Melhor em Casa é trabalhar com isso. Então, aqui, né, repetindo, eu formo indicadores e os critérios de elegibilidade, como eu falei, tanto para alta quanto para a eleição ali dentro do programa. Mas como que agora que chegou o momento, como que eu vou definir? Como que eu vou fazer com que esse paciente seja integrado ao programa de reabilitação do Melhor em Casa? Então, eu não gosto muito de textos e slides, mas aqui eu deixei e posso compartilhar com vocês um PDF dessa apresentação aqui, caso vocês tenham interesse. Então, como que eu vou definir? Inicialmente, quando a gente está aqui no nosso Melhor em Casa, a gente estava pensando nesse processo e a gente ainda está em transformação. Isso que eu estou apresentando para vocês é recente, porque embora eu já tenha trabalhado no Melhor em Casa desde 2015, no período da pandemia, nesse ato, eu passei a trabalhar na UPA, na Sala Vermelha. E eu só voltei para o Melhor em Casa em setembro do ano passado. Foi ali que eu cheguei para a Alexandra, minha coordenadora, e propus para ela que a gente poderia realizar indicadores funcionais e transformar o nosso atendimento ali. E deu certo. Né? No começo a gente fica ali, fulano, preencha a escala, fulano, por favor. Então, a gente ainda está em transformação. Se a minha equipe estiver assistindo, gente, vamos preencher aí as nossas escalas. Então, a gente consegue, né, realizar, levar isso para a gente ali para direcionar o nosso plano. Eu tive uma pausa aqui. Bom, mas como que eu vou fazer isso? Inicialmente, para justificar, é necessário definir 4 situações. É obrigação? Não. Eu estou utilizando isso. Nós estamos utilizando isso aqui no Melhor em Casa de Postos. Então, como que a gente está fazendo isso? Você pode acrescentar outro critério? Claro, vai depender da sua realidade. Né? Não é algo engessado. Mas, assim, olha o que a gente, né, pensa, lendo os artigos, lendo tudo sobre funcionalidade e reabilitação e as diretrizes, né, a portaria do Melhor em Casa. O paciente ele tem que estar limitado ao leito ou ao lar, ou seja, ser acamado ou domiciliado. Há ressalvas, como toda regra, há exceção, mas a gente vai avaliar com a clínica e PTI, né? Então, estar limitado ao leito, gente, é ser acamado com possível recuperação funcional para que saia do leito e volta, né, a sua funcionalidade, atividade de vida diária normalmente. Mas tem aqueles pacientes também que podem até sair do leito, mas não tem uma mobilidade adequada, precisa de quê? De um auxílio. Aí já vão assimilando aí, ó, MIF. Segundo, não estar nas classificações de cuidados paliativos predominante exclusivo e encontrar-se na fase 1 da reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Gente, aqui eu deixei em vermelho, porque como eu disse lá quando eu falei de cuidados paliativos,
que é algo que a gente sempre tem que estar conversando, sentando, avaliando o paciente, que a gente sabe que o ponteirinho pode girar de qualquer forma ali. Então, mas predominante e exclusivo são aqueles pacientes realmente que estão em fases terminais. Eu não vou reabilitar, eu vou aplicar as diretrizes de cuidados paliativos. Né? Encontrar-se na fase inicial, na fase 1 da reabilitação cardiopulmonar. De repente, esse paciente pode estar na fase 2, mas está agudizando alguma situação. Então, o SAD também trabalha com agudizações para não ser internado. É por isso que vem da APS. Então, às vezes, esse paciente pode chegar para mim na fase 2 da reabilitação cardiopulmonar e metabólica, eu vou estabilizar esse paciente para que ele não seja hospitalizado. Entendeu? Então, é algo entre aspas, né? Por isso que eu coloquei em vermelho. Quarto, possuir autonomia para a realização do processo de reabilitação, como a gente falou, né? Aquele cuidador, aquele paciente que pode realizar alguns procedimentos de modo autônomo, ou ter um familiar ou cuidador responsável para o segmento dessas atividades determinadas. Então, o paciente que não tem um cuidador, ele já não entra, ou não é capaz de realizar algumas designações, algumas orientações, ele já não entra no programa de reabilitação. Mas isso tudo tem um contexto administrativo que a nossa assistente social também vai procurar resolver. Então, desse modo, né, dentro do programa Melhor em Casa, quais são os tipos do fisioterapeuta? Então, gente, aqui eu vou abrir um parêntese para os colegas que estão assistindo aí, nutricionistas, enfermeiros, fonoaudiólogos, médicos, enfim, todo mundo. Eu vou abrir um parêntese agora e eu vou falar para a equipe da fisioterapia, os meus irmãos aqui, fisioterapeutas. Mas, quem é de outra categoria profissional dentro da reabilitação, pode interpretar também de acordo com a sua atribuição, né? Como você pode estar realizando. Então, primeiro, quais são os dois tipos de atribuição? Isso aqui não existe em literatura, eu só criei isso daqui para facilitar o meu direcionamento de paciente. Então, eu chamo de fisioterapia capacitadora. Nem sei se esse é uma nomenclatura adequada. Eu fiquei pensando aqui porque fisioterapia, ela não é sinônimo de reabilitação, porque a fisioterapia, ela integra a reabilitação. A fisioterapia, ela recupera, né, ou procura recuperar. E capacita também, né? Quando a gente vai atender, seja... A gente está fazendo uma apresentação, não exclusivamente, mas essencialmente para os colegas do Melhor em Casa, mas talvez tenha algum fisioterapeuta ou outro profissional da assistência domiciliar que não seja o Melhor em Casa ou que façam atendimentos particulares. Então, mesmo que você faça o atendimento particular, você também capacita, né? Você não passa orientações para o cuidador, para o familiar, então pode usar isso também aí no seu trabalho. Então, a fisioterapia capacitadora. Quem tiver algum nome melhor, manda aí para a gente, tá? Porque a gente está procurando transformar isso aí também. Então, capacitar o cuidador, orientar o cuidador e paciente sobre prevenção de morbidades e manutenção funcional por meio de cinesioterapia assistida pelo profissional. A isso eu dou o nome de fisioterapia capacitadora. É aquele paciente, gente, que lá no início do Melhor em Casa, quando a gente nem pensava em reabilitação, a gente só fazia isso. Né? Vai lá, avalia, ou achava que avaliava, e aplicava algumas orientações e pronto. Eu me lembro que eu já passei por situações muito tristes de receber reclamação que o fisioterapeuta ia na casa do paciente, mas não realizava a fisioterapia. E isso me deixou muito triste naquela época, naquele momento, porque eu comecei a duvidar do meu papel como fisioterapeuta dentro do Melhor em Casa. Né? Então, hoje, né, infelizmente, quem que conseguiu trazer isso quem conseguiu transformar isso de certa forma, junto aos meus colegas, fui eu, porque foi uma espécie de redenção a uma situação que eu vivi naquela época. Né? Tipo, o fisioterapeuta não vai, mas não faz nada. É muito triste ouvir isso. Porque você vai na casa do paciente e só orienta, você tem que correr ali a orientação, porque o carro está esperando você para fazer outro atendimento. Então, a gente até brincava, né, que a gente sempre íamos, eu, o nutricionista e o fonoaudiólogo, as minhas colegas, a gente brincava que nós éramos da EMAF, né, porque a gente procurava realizar tudo ali rápido, mas eu sempre levava, a fisioterapia sempre acabava levando a fama aí de que não fazia nada. Isso é muito triste. Por isso que eu falo, avalia, prescreve exercícios adequados e monitora, gente. A gente consegue transformar o Melhor em Casa se você não tiver recursos. Prescrever exercícios e aplicar técnicas terapêuticas com o intuito de ganhar funcionalidade. Olha a diferença.
né, do 1 para o 2, até que o paciente possa continuar sua assistência nas redes de atenção primária e secundária. A isso eu dei o nome de fisioterapia recuperadora. Então, pessoal, não é oficial, é só sugestão. Novamente, se vocês tiverem nome para isso, vocês me ajudem, tá bom? Então, a diferença entre um e o outro, gente, é que o primeiro é aquela capacitação do cuidador, do paciente, prescreve algumas orientações, leva a cartilha da fisioterapia, aplica ali suas técnicas de orientação, liga para saber como é que está, mas você não está atuando. Você não está atuando, você está atuando na prevenção. Aliás, você está atuando na prevenção. Mas se esse paciente tiver critério para reabilitar, você vai continuar só capacitando? E se esse paciente ficar ali com a gente só capacitando? Será que eu não consigo dar aula para esse paciente se eu exigir um máximo de esforço da equipe multiprofissional? Será que esse paciente vai voltar para o hospital reinternado se eu não fizer nada? Então, olha para você ver. Reabilitação dentro do programa. Faz parte da missão do programa. Evitar reinternações, né, e trazer esse paciente para ser assistido dentro do lar. E a recuperadora é aquela que eu vou, obviamente, prescrever exercício, vou acompanhar mais de perto, vou fazer desmame de dispositivo e, mediante as nossas avaliações multiprofissionais, esse paciente a gente vai conseguir perceber que ele pode ter chance de ganho funcional. O paciente de cuidado paliativo está inserido? Está. Vocês vão ver aqui o caso clínico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Paciente que, assim, você chegou no domicílio e falou, pronto, logo ele vai a óbito. E não vai. Se a gente, né, fazer uma avaliação e, claro, perceber todas essas nuances da reabilitação desse paciente no dia a dia e focar naquilo que ele ganhou, logo você consegue perceber que esse paciente estava sob cuidados paliativos e ainda se encontra em cuidados paliativos, mas a gente reabilitou esse paciente. Ele estava acamado em ventilação mecânica, hoje ele está andando, passeando pela cidade. Então, a gente consegue ter um olhar diferenciado para quem entra ou não no programa de reabilitação. Então, pessoal, quem faz parte, né, do FISC, da capacitadora? Aqueles pacientes que se enquadram, que podem ser acompanhados esporadicamente, para avaliar o cuidador. Eu não coloquei a D1, a D2 e a D3 aqui, vocês perceberam, né? Porque eu quero que vocês pensem como clínicos, né, como terapeutas, como profissionais, e não como nomenclaturas de livro de portarias. Então, pacientes que se enquadram na atribuição são aqueles que requerem visitas esporádicas para avaliar o cuidador e a manutenção clínica daqueles pacientes mesmo. Outros exemplos são aqueles pacientes em cuidados paliativos predominante e exclusivo, não sei se esse é o termo correto, os meus colegas aí paliativistas vão me ajudar com isso, incluindo pacientes oncológicos, com distúrbios neurológicos, etc. Essas visitas são caracterizadas para avaliação clínica. Eu vou avaliar esse paciente, aplicar todos os testes funcionais que esse paciente demanda, mesmo que eu não prescreva exercícios para ele, porque eu tenho que quantificar a evolução ou involução clínica desse paciente, de modo que possa manter ou alterar os planos de cuidados. E a recuperadora? Aqueles pacientes que se beneficiam são aqueles que precisam de visitas mais frequentes e que têm chance, prognóstico. Eu não gosto de usar o termo prognóstico, né, que fica muito sucateado. Aquele paciente tem prognóstico. Não, a gente tem que avaliar para saber. Né? Aquele paciente que chegou do hospital acamado, em ventilação mecânica, oncológica, ele não tem prognóstico? Ele tem prognóstico positivo. Talvez não uma expectativa de vida muito longa, mas ele tem uma qualidade de vida aí na sua vida. Né? Ele pode andar, pode passear, pode assistir uma TV, sair da cama. Então, a gente percebe que prognóstico é um termo não muito legal de ser utilizado. Eu falo ganho funcional mesmo, uma expectativa funcional. Então, prescrição de exercícios serão utilizados mediante as avaliações, técnicas terapêuticas específicas. Estou passando do tempo, gente? Tarcísio, faltam 10 minutos. 10 minutos? Para dar 1h30 de fala, e a gente já tem até agora 8 perguntas, sendo uma um pouco mais extensa. Tá bom? Então eu vou agilizar aqui, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, na recuperadora, a gente é aquele paciente que tem um prognóstico, acabei de falar de prognóstico, uma expectativa funcional mais adequada, tá bom? Então, os pontos de corte, gente, o que nós determinamos são aqueles da medida de independência funcional. Então, aquele paciente que tem dependência modificada, que necessita de até 50% de assistência, ele integra o programa de reabilitação. Aqueles que precisam de 25%, eu vou avaliar e verificar
essa evolução funcional para verificar se ele faz parte ou não. Se no decorrer do tempo não der para vocês entenderem melhor, vocês podem entrar em contato comigo depois que eu posso estar explicando melhor também. Então, eu vou focar na mobilidade e locomoção, mas mesmo assim eu vou aplicar toda a escala. Então, da mesma forma que aqueles pacientes que necessitavam de assistência de 50%, durante todo o processo de reabilitação, se atingir somente 25% de assistência, eu dou alta ou encaminho para atenção especializada. E aqui eu tenho dois exemplos de escalas, que é a John Hopkins, né, que ela avalia a escala de mobilidade funcional, e a CATS. Então, é só título aí de curiosidade para vocês, se quiserem utilizar e tornando seus resultados mais robustos. Então, aqui a gente entra na MIF mesmo, né, na medida de independência funcional. Então, eu aplico tudo, sendo que 6 e 7 é independente. Ele não vai entrar no meu programa de reabilitação. Aqui eu vou avaliar com cuidado, sendo que 3 e 4 são aqueles pacientes que transitam entre sim e não estar no nosso programa de reabilitação. Então, né, a MIF ela contempla alguns domínios, como autocuidado, controle de esfínteres, mobilidade e locomoção, que eu deixei em verde aqui em destaque, que é o que eu mais utilizo. Não que eu mais utilizo, eu olho com atenção esses domínios. Comunicação e conhecimento social. Então, ela é classificada em progressão. Então, eu tenho 18 pontos, é aquele paciente com dependência completa, 19 a 60 pontos de dependência moderada, 61 a 103 dependência moderada com assistência de 25% e de 104 a 126 independência. Então, ele não entra no meu programa. Vai entrar no meu programa aquele que tem dependência completa com possibilidade de evolução funcional ou aquele que tem dependência moderada no programa de reabilitação, tá, pessoal? E aqui eu deixo também elegibilidade para pacientes paliativos, mas, como eu disse, é discutido em equipe e o que nós vamos fazer. Para pacientes, né, com MIF aí de dependência completa, mas que não tem uma evolução funcional adequada, esse paciente pode ser integrado naquela fisioterapia capacitativa. Bom, então, como eu disse, está acabando, prometo. Como eu disse, trata-se de uma sugestão. Eu utilizei escalas que têm evidências científicas em relação às suas variáveis e a seus desfechos. Isso que eu estou apresentando nem trata-se de uma escala, né, nem de protocolo, é apenas uma sugestão, não tem validação. Então, é para a gente direcionar o nosso tratamento, reabilitação, trazendo aí para as diretrizes do programa Melhor em Casa. Lembrando que a clínica é soberana, tudo é decidido em equipe, na PTI, e as nossas tomadas de decisões são específicas dentro do programa de reabilitação e na sua atribuição profissional, né? Então, aqui eu vou apresentar rapidinho prometo, o caso clínico, né, que é um paciente masculino de 67 anos, ele foi admitido com CA gástrico, ele ficou, esqueci de colocar permanência hospitalar aqui, ele ficou aproximadamente 2 meses em ventilação mecânica prolongada, UTI, enfim, ele né, tem um quadro de PO, de gastrectomia subtotal, tratamento de peritonite, gastroenteroanastomose, jejunostomia, drenagem de abscesso, olha quanta coisa invasiva esse paciente fez, né, por conta desse CA. Então, ele, né, passou por todo aquele processo, não conseguiu realizar o processo de desmame no hospital. O Melhor em Casa foi acionado, nós avaliamos e optamos em deshospitalizar esse paciente com tudo pronto, assistente social foi, avaliou o familiar, as condições sociais, bom, enfim, todo mundo fez o seu papel. Então, ele teve a sua internação hospitalar ali no dia 12 de novembro e tem como história pregressa hipertensão arterial, diabetes e a ex-tabagista também. Aqui nesse vídeo, eu mostro para vocês o processo de deshospitalização, né? O SAMU foi acionado para ajudá-lo. Olha a dificuldade da residência, uma escadaria gigante. Esse paciente foi, né, transferido com ambu, nossa médica ali ambusando a traqueostomia só para garantir um volume pulmonar, não que ele necessitasse imediatamente. Bom, então, a gente percebeu isso aqui. E aí, o que a medicina fez no nosso protocolo? Fez a avaliação clínica, participou da PTI, prescrição médica, aplicou escalas de PPS, KPS, SOP-Score, CEPIS. CEPIS, gente, é uma escala que a gente utiliza para avaliar a possibilidade de pneumonia associada à ventilação mecânica. Uma vez que esse paciente foi admitido em ventilação mecânica domiciliar, a gente tem que tomar todos os cuidados para que não evolua uma pneumonia.
A enfermagem avaliou PTI, administração de medicamentos, utilizou a Brado para verificar lesões de pressão e orientações. Assistência social, acolhimento familiar, avaliação e organização do domicílio, PTI, e aplicou a ZALIT no contexto multidisciplinar. Psicologia, avaliação clínica, PTI, acolhimento familiar, utilizou a escala de depressão geriátrica e de qualidade. A fono, a mesma coisa, utilizando sua escala, e a nutrição também. E a fisioterapia, né? Trazendo a cerejinha aí para o meu bolo, puxando a sardinha para o meu lado. Então, eu avaliei, prescrevi alguns exercícios. No início, nem tanto, porque esse paciente estava totalmente acamado mesmo, bem debilitado. Tive a parceria da minha colega Roberta, fisioterapeuta, nisso. Nós aplicamos a MIF, depois eu apliquei a John Hopkins e testes funcionais. E capacitamos e orientamos. Então, no início foi a fisioterapia capacitativa. Depois ele entrou para recuperador. Então, os objetivos, né, foi desmame de dispositivo, da alta ganho funcional e alta. Durou 90 dias o nosso plano terapêutico. Aqui vocês vão perceber como esse paciente se encontrava, né, no momento da admissão. Então, ele estava com ventilador mecânico, precisamos trazer um ventilador específico para ele. Estava com concentrador de baixo fluxo aqui, ele, na verdade, ele nem estava precisando de oxigenoterapia. Ele estava mesmo para umidificar. E aqui eu não vou falar sobre isso agora, a gente sabe que não existe isso. Traqueostomia, estava com cânula plástica. Eu deixei essa sugestão aqui para o familiar no final do ano me ajudar com o desmame. Eu fui muito surpreendido até pela minha colega, né, na época eu estava de férias, e nem precisou do 5º dia. Esse paciente não voltou para o ventilador mecânico, utilizando esse protocolozinho de retirada. Então, na avaliação inicial, ele tinha um MIF de 18, cuidados paliativos. Entrou no processo de reabilitação à medida que ele foi demonstrando para a gente ganho funcional. Dali a algum tempo, eu apliquei a MIF de novo, ele teve MIF de 31. E no final, gente, 103, independência quase completa, né? A PI máxima, que é a força muscular inspiratória, menos 20, subiu até 95 na alta. Esses testes aqui no início eles não eram possíveis de serem realizados. À medida que ele foi tendo ganho funcional, a força muscular respiratória aumentou até a alta, pico de fluxo também aumentou, pico de fluxo de tosse. Aí eu já passei a utilizar testes de cadência com ele começou a sentar, sair de leito, realizar e teste de força muscular com dinamometria. Então ele teve ganho em todas as dimensões da minha avaliação. E aqui eu tenho uma foto da nossa fono, da nossa Nutri, realizando com ele a avaliação. E aqui eu tenho um vídeo também do momento da decanulação. Eu vou adiantar aqui, é a médica, né, realizando o processo. Então, ela traciona a cânula que estava ocluída e aqui a enfermeira vem fazendo o curativo junto à equipe. Então, a gente mostrou para ele, né? Tudo. E a carinha de felicidade dele, ele nem acreditava. E quando a gente falou que fez o curativo, ele já vocalizando, ele já estava vocalizando, mas percebe que estava vocalizando sem o dispositivo. E aqui a gente percebe o quê? Eu apliquei a QSQ, que é a escala de decanulação. A equipe multidisciplinar toda envolvida, familiar envolvida, a gente fez um trabalho muito bacana com a filha desse paciente, mas eu conto em outra hora, que é aquela que está ali atrás, toda sorridente. E o termo de consentimento livre esclarecido para eu utilizar nessa apresentação, eu solicitei ao paciente, ao familiar. E aqui ele realizando o teste de sentar e levantar. Olha que belezinha, de 5 minutos. Isso aqui foi na avaliação intermediária, na avaliação final ele estava até quase correndo, né? E aqui eu mostro para você ele caminhando em casa, totalmente funcional, claro, com algumas, né, debilidades aí, mas funcional. E aqui a gente recebeu uma foto esses dias, né, se eu não me engano é na rádio, que foi a última sessão dele. Olha que belezinha, ele e a filha tirando foto ali, ele ali tomando um sol. Essa parte da humanização, né, gente? A gente não pode deixar de falar. Então, para terminar, a reabilitação é possível, sim, ser realizada no programa. Teleatendimento nos auxilia. Não é necessário engessar visitas médicas à EMAP nesse contexto. É possível reabilitar e determinar o momento de referenciar o indivíduo à raça. Não é necessário adquirir ferramentas caras, a gente já viu. Posso gerar indicadores funcionais quantitativos, colaborando, né, com a alta eficiente. E quais são os nossos desafios aí para vocês me ajudarem? Logística, profissionais realizando visitas concomitantemente, né? Todo mundo indo no mesmo carro, elaboração de protocolos,
versus a clínica que é soberana. Então, a gente sempre tem que olhar para a clínica do paciente, a comunicação entre e inter as equipes, né? Então, esses são os nossos desafios. E eu gostaria de agradecer. Aqui eu deixo uma foto da minha equipe aqui do site de Melhor em Casa, que sem eles nada disso seria possível. A Roberta, nossa filha, não estava nesse momento da foto, então eu coloquei uma fotinha dela aqui num dia que a gente estava capacitando o cuidador. Ao paciente que, né, proporcionou todo esse raciocínio para a gente conseguir fazer isso. E é o nosso grupo de trabalho aí do Ministério, que tem me estimulado muito a farofar, entre aspas, o nosso trabalho aí, tá, gente? Então, muito obrigado. Eu estou muito feliz de ter passado isso para vocês. E, novamente, assim, não é uma regra, é uma sugestão. E eu estou aberto a todo mundo aí. Me sigam no Instagram, me mandem mensagens, façam aí tudo para que a gente possa interagir, tá? Muito obrigado. Tarcísio, absolutamente fantástico, né? Fantástico. Você conseguiu, de uma maneira muito didática, mostrar toda a amplitude dos desafios, das questões que a gente faz desde, né, a saída do hospital, a elegibilidade para ele sair para o hospital, até conseguir fazer a transição do cuidado para a RAS, né? Você terminou com esse paciente na RAS, já fazendo a última sessão dele na rede, né? Na rede especializada. Então, assim, é muito bonito isso tudo e a gente fica muito esperançoso. Tenho certeza que todas essas dicas e essas propostas que você fez, você não fechou, né? Você deixa como proposta. Vai ser de extrema utilidade para todo Melhor em Casa do Brasil. Não tem como te agradecer e eu acho que essa aula hoje abre um novo futuro para a gente, em termos de reabilitação domiciliar. Né, ficando sempre claro que é papel de toda a equipe multidisciplinar fazer essa reabilitação e que o compartilhamento em rede é fundamental para boa continuidade e boa qualidade dos cuidados mesmo. Foi fantástico, foi maravilhoso. Muito obrigado. Você foi precisamente cirúrgico no tempo, 1h30, né? Ufa! Quantas perguntas, Rê? Temos 13 perguntas. Temos 13 perguntas, mas enquanto você toma uma aguinha aí, a Natividade, aqui está a nossa equipe do Ministério, gente, para quem não nos conhece, né? Mariana, Renale e Natividade. E enquanto você toma uma aguinha, Tarcísio, a Natividade vai dar alguns avisos aí, avisos paroquiais. Muito obrigado, doutor. Estou aqui aguardando. Ai, perdão. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero parabenizar o Tarcísio, né, pela excelente apresentação e pela contribuição que você deu para as equipes de atenção domiciliar e pela parceria de sempre, de estar sempre disponível a nos ajudar. Gratidão mesmo, viu, Tarcísio? Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, eu queria dar um aviso muito importante para vocês, para as equipes de atenção domiciliar. Eu que faço monitoramento de todas as equipes e também sou responsável pela suspensão de recurso das equipes. E eu quero chamar a atenção de vocês para o preenchimento das fichas de elegibilidade, que isso é um dos grandes motivos que leva as equipes a serem suspensas, a perder recursos. Então, o que a gente vem observando é um grande número de municípios que não estão preenchendo a elegibilidade. Eu posso até aqui falar que tem municípios que faz 1 ano que não preenche. Será que em 1 ano você não deu alta? Não fez nenhuma admissão? Não fez nenhuma admissão? Não mudou nada? Se 1 ano não fez admissão, gente, manda fechar o programa, né? Não tem sentido permanecer o Melhor em Casa sem admitir paciente, ficando só com os mesmos crônicos por anos a fio. E se atentar também se não está preenchendo só a ficha de admissão e não a de elegibilidade, né? Quem trabalha com tablet sabe que a gente tem lá uma parte que a gente faz a admissão do paciente e logo depois pergunta se o paciente é elegível. Então, pode ser que essa parte não esteja sendo preenchida também. E sendo elegível ou não, se ele for referenciado para outro serviço, tem que preencher a ficha de elegibilidade, mesmo quando não é elegível. Então, por favor, gente,
Atentem-se a esse detalhe, porque isso tem sido causa de suspensão de recurso de dezenas de SADs, tá? E devem sair aí, no próximo mês, devem sair muitas portarias suspendendo, e isso é por falha no preenchimento do sistema, ou ainda, às vezes, o preenchimento no lugar errado. Às vezes, vocês não preenchem as fichas da atenção domiciliar e preenchem da visita de atenção básica. E aí, se vai para o lugar errado, no nosso indicador, as visitas de vocês ficam zeradas, é como se não tivesse nenhum paciente. A gente não enxerga isso, e isso é motivo de suspensão de recursos também. Então, por favor, né, Nath? Isso mesmo. Aí eu quero colocar aqui a nossa equipe totalmente à disposição para o que vocês precisarem, para sanar as dúvidas. Pode ser via e-mail ou contato telefônico. O nosso telefone aqui é o 61 3315 9045 e o 3315 6144. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a nossa equipe, essa grande equipe, está totalmente à disposição de vocês. Perfeito, muito obrigado. Tarcísio, vamos então às perguntas. A Renane vai coordenar para nós. Vamos lá. Vamos lá, Tarcísio, a gente tem 14 perguntas. Eu fiquei olhando aqui se algumas se repetiam, mas pelo que eu vi, não. Se você achar que tem muito a ver um com a outra, você fala que está respondido já, tá? Por favor. Primeira, eu acho que essa aqui já foi respondida, foi o José Neves Júnior que perguntou quais escalas ou formatos de avaliação você utiliza. Eu acho que foi respondido durante a apresentação. Mas se você quiser lembrar, só citar. Sim, na avaliação da fisioterapia, eu utilizo a MIF, essencialmente, a MRC, né, da escala de força muscular respiratória, a MRC para dispneia, e utilizo também o SF36 para qualidade de vida. E essas são as que eu mais utilizo. A equipe multiprofissional utiliza as demais deles, né? E para teste funcional, eu utilizo o teste sentar e levantar de 5 vezes, que eu acho bem prático. O teste de marcha estacionária de 2 minutos, ou do degrau. E também utilizo, né, a avaliação da força muscular respiratória. Certo. A segunda pergunta foi do Nestor, acho que do SAD de Goiás. Fala sobre ele está pedindo para você falar sobre a importância da pressão positiva com AMBU na reabilitação pulmonar. Nossa, isso é bem bacana. Se deixar, eu vou falar mais 2 horas. Não, bem brevemente, porque estamos com um espaço curtíssimo de tempo para a quantidade de perguntas. Então, vamos lá. Então, só para complementar, né, a última pergunta, eu utilizo também uma escala para decanulação. Mas, assim, por que eu estou falando dela também? É José, né? Porque a gente percebe que uma das complicações que o paciente tem com internação prolongada, ventilação mecânica prolongada, além da disfagia por vários motivos, é a queda da musculatura orofaríngea. Então, a terapia pressórica vai me ajudar a trabalhar o resgate dessa função, e isso pode ser trabalhado com a fono também. E com o AMBU, eu vou ganhar o quê? Volume e capacidade para favorecer a remoção de secreção. Né? Então, eu vou ganhar capacidade pulmonar trabalhando concomitantemente a força muscular expiratória para favorecer a tosse. Então, a terapia, né, com pressurização positiva aí com AMBU, eu utilizo mais nessa situação, ou em procedimentos de urgência ali também, como rolha, com o paciente estiver rolando aí. A resposta, a grosso modo, é isso. Mas se você quiser, pode entrar em contato comigo que a gente conversa melhor. Inclusive, já vou aqui colocando a última pergunta, que estão perguntando qual é o seu Instagram, Tarcísio. Hoje você vai ganhar muitos seguidores. Que bacana, gente. Eu vou colocar daqui a pouquinho aí. Estou colocando aqui no programa. Coloca no chat, ou então só letra para a gente. Já coloquei no chat. Tá. A pergunta 3. Não é possível realizar a decanulação somente com a físio, enfermeiro e médico? Foi a Paula Vieira que fez. Se eu entendi a pergunta, se não é possível... Se é possível realizar a decanulação apenas com físio, enfermeiro e médico. Eu Sim. acho que porque puxou... Acho que ela está perguntando sobre a fono, né? Você fala tá. Não.
A fono também, né? A fono é papel essencial no processo de decanulação. Essencial. Então, por exemplo, o físio, por exemplo, ele não precisa estar no momento da decanulação. Qual que é o papel do físio e do fono nesse momento? É a avaliação. Então, se a fono já fez a sua avaliação e já falou, olha, doutora Beatriz, pode decanular. Então, na minha avaliação, o paciente está apto à decanulação. Aí o Tarcísio entra, na minha avaliação também. Então, nem a fisioterapia e a fonoaudiologia devem estar necessariamente no momento da decanulação. Nós participamos do processo de decanulação com as avaliações. Então, o médico e o enfermeiro que são essenciais. Tá, mudando aqui a ordem um pouquinho, que chegou uma no chat agora há pouco. Por que esse paciente é do Ricardo Holanda? Por que esse paciente que foi apresentado não começou o processo de reabilitação já no ambiente hospitalar? Você sabe? Bom, não necessariamente eu sei, mas assim, é que o desmame seria prolongado, concorda? Então ele teria uma internação ainda mais prolongada no ambulatório. E qual que é a premissa do Melhor em Casa? Fazer esse tipo de serviço dentro do domicílio do paciente. Agora, se ele, muitos pacientes conseguem, né, ter a retirada de dispositivos hospitalares. Então, ele não conseguiu, ele teve falha no desmame, desmame do ventilador mecânico, teve que ficar voltando. Aí, quando ele foi para o trabalho em casa, que a gente entrou com os cuidados específicos, aí a gente conseguiu evoluir esse paciente. Assim, não há uma regra para esse paciente, né? Então, tem pacientes que conseguem ter o desmame dos dispositivos dentro do hospital e outros não. E, infelizmente, é o nosso papel realizar isso no domicílio. Certo. Quinta pergunta. Pacientes traqueostomizados em uso do BIPAP é muito difícil de fazer o desmame. Como conseguir fazer nessa fase? Foi a Ana Cristina Gomes. Paciente traqueostomizado em uso de BIPAP. Esse paciente, ele estava traqueostomizado em uso de ventilador mecânico domiciliar, não de BIPAP, né? Então, é possível sim. Qual que é o nome da... Ana Cristina Gomes. Ana Cristina, é possível sim, né? Então, mediante um protocolo que você pode formular, né, que nem eu apresentei aqui nos nossos slides, eu fiz um planejamento de desmame com o cuidador. É claro que esse paciente ele tem que estar muito bem estabilizado, o cuidador bem treinado para alguma intercorrência, como ambu, como oxigênio, e acionar outros cuidados. Mas é possível, só que, tipo assim, não existe pressa. Existe cuidado. Se você viu o ganho funcional, dá um passo. Então, mas só que você não pode fazer simplesmente por fazer. Utiliza, né? Por mais que não tenhamos protocolos alguns validados, e cada paciente reage de um jeito, é interessante que você siga algo da literatura. Então, é isso que eu venho fazendo. Mas é possível. Trabalhe a força muscular com ele, que você consegue. Certo. A sexta pergunta da Luísa Helena, nossa colega do GT. Vocês realizam atividades de educação permanente junto aos ACS e outros profissionais de atenção primária que envolvam a fisioterapia para a preparação de alta e encaminhamento? Boa pergunta, Luísa. Oi, Luísa. Um beijo. Então, na verdade, a gente tem um processo de educação permanente aqui da Secretaria de Saúde vinculado a todos os profissionais da Secretaria. Né? Então, recentemente, a gente teve muito sobre pós-Covid, reabilitação, inclusive alguns fui eu que ministrei. Mas, uma capacitação entre o Melhor em Casa e entre a atenção primária de saúde, existem os matriciamentos, onde a gente, né, conversa sobre todas essas situações, mas não existe algo protocolado. Quando a gente percebe que precisa novamente ter esse diálogo, a gente faz a nossa reunião de formiguinha e vai todo mundo lá, né, para fazer esse matriciamento, essa educação permanente. Estão perguntando aqui, perguntaram, na verdade, várias vezes se você sabe qual é a escala utilizada pelos fonos. E aí então, alguém respondeu escala FOIS de disfagia. É isso mesmo? Isso, essa mesmo. A minha amiga utiliza essa. FOIS. Como lançam esses atendimentos mais específicos no ESUS? Tem códigos específicos para isso? Acho que, por exemplo, decanulação, acho que seria essa pergunta, mais ou menos. Tem algum código específico ou você usa o geral? Eu uso o geral.
Inclusive, tem alguns, eu sinto falta de alguns códigos ali que poderiam ser específicos e alguns até redundantes ali, né? Mas para reabilitação mesmo, sabe, quando a gente vai preencher, tem paciente em reabilitação. Eu utilizo esse geral. Sim. Inclusive, essa é uma dúvida muito recorrente nos grupos também de WhatsApp. Como vocês fazem quando solicitam apenas um profissional? Foi o SAD de Jacareí que perguntou. Isso é aquele problema que eu disse, né? Quando eu chego no SAD aqui no Melhor em Casa, tem uma ficha de avaliação só para fisioterapia. Como eu disse, né, na apresentação, eu avalio, eu não deixo de avaliar. Só que eu faço aquela avaliação. Se aquela avaliação me proporcionou indicadores que ele não contempla a reabilitação, eu encaminho. Agora, se eu perceber que esse paciente pode ter, sim, algum comprometimento que leve ele a ser hospitalizado naquele mesmo momento, naquele mesmo período, eu admito, mas antes de admitir, eu converso com toda a equipe. Então, é uma decisão da equipe, não é minha. E aí ele acaba sendo admitido no programa e eu vejo que não tem mal nenhum. Por quê? Porque eu estou atendendo a premissa do Melhor em Casa, que é não hospitalizar o paciente. Certo. Então, a Érica perguntou se o material dessa apresentação ficará disponível em PDF. E essa é uma solicitação que muita gente vai fazer, Tarcísio, pedindo essa aula, solicitando essa aula. E aí a gente conversa para ver se as pessoas mandam para você o e-mail ou você manda para a gente. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o PDF para download no meu Instagram. Aí vocês aproveitam e me sigam lá também. Pronto. Maravilhoso. Já fez todo um merchan. Sobre atendimento remoto, vocês têm celular específico para isso? Como é que vocês fazem? Foi outra pergunta aqui, eu não anotei o nome. Boa pergunta. A gente tem um celular institucional que fica lá na nossa sede e, tipo assim, ele é utilizado, né, 25 horas por dia. Mas, assim, eu peço licença e faço chamada, sabe? Então, nós não temos algo específico para o teleatendimento. Precisou, nós utilizamos aquele celular. Certo. Existem os tablets, né? Mas a gente não conseguiu ainda colocar um Wi-Fi na nossa sede. Então, é uma estrutura nossa ali. Ok, Tarcísio. E aí, agora a gente tem uma pergunta do Júnior, que é bem extensa, e aí eu vou ler para você. Se você, por acaso, não entender alguma coisa, a gente tenta falar pessoalmente com ele, tá? Por telefone. Cada profissional tem a sua conduta para melhor atendimento desse paciente, visando melhora dentro desse tempo estimado. Esse prognóstico, por exemplo, de 1 a 2 meses. Você tem, assim, uma alta geral dos profissionais, uma alta junto com o médico, porque esse paciente tem um PTI somente para um profissional. Se a demanda seja somente da fisioterapia e reabilitação, enfim, para a demanda ficar só na fisioterapia, já não tem mais perfil de atendimento de atenção domiciliar. Existe demanda apenas para um profissional. Então, queria entender essa reabilitação, até quando, por quanto tempo? Porque se ficar com um profissional só, continua sendo o perfil do Melhor em Casa? Eu acho que é um pouquinho da pergunta que você respondeu anteriormente, né? Mas eu gostaria de fazer uma consideração, porque é uma pergunta bem interessante, né, que pode trazer muitas dúvidas aí no futuro, e é uma situação muito delicada essa situação de chegar paciente só para um profissional. E aí ele coloca só, licença, Tarcísio, ele coloca só um adendo aqui, que ele não focou em uma alta conjunta, focou na alta da fisioterapia. Eu acho que ele está querendo saber essa diferença, talvez, pelo que eu entendi, do conjunto e do isolado de cada profissional. Então, talvez eu não tenha sido muito claro na apresentação, mas eu procurei trazer toda a equipe multi. Então, quando a gente vai determinar a alta, a equipe toda se reúne e determina se vai dar alta ou não. Mas de repente, pergunta se esse paciente vai ficar só para fisioterapia. Será que fica só para fisioterapia mesmo? Será que a fisioterapia ela é tão autônoma assim para reabilitar um paciente sozinha? Será que eu não preciso do nutricionista para me ajudar com um ganho proteico ali, para melhorar a força muscular? Será que eu não preciso de um acompanhamento psicológico? Eu penso que a demanda da EMAD diminui,
mas a demanda da EMAP pode aumentar. Então, nunca é sozinho, só que eu também estipulo uma meta, né? Porque eu não pretendo ficar com esse paciente há muito tempo, porque eu sei que se a reabilitação fica prolongada, não cabe mais a nós, esse momento de transição. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta é tão inteligente, tão importante, porque provoca. E se provoca, a gente tem que achar solução, né? Então, você tem que adaptar a sua realidade e a sua equipe. A minha equipe, a gente acaba que fala a mesma língua, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas a gente sempre acaba tomando decisões em conjunto. Eu nunca tomei decisões sozinho. Nunca. E pelo contrário, eu sempre peço... Um dos profissionais que eu mais peço ajuda é o psicólogo, fono e o nutri, como apoio. Que eles estão diretamente junto comigo ali no cuidado, sabe? De apoio mesmo. Não sei se respondi, desculpa, mas é como você disse, a gente provoca e a gente tem que procurar soluções, né? Verdade. E aí, só um último comentário, o doutor Fábio Modesto falou que não está conseguindo participar do chat, mas que está aplaudindo você e sua apresentação. E todos estamos. Obrigado, Fábio. O Fábio é aquele Tarcísio, terminamos as perguntas. Acho que fiz todas que apareceram no chat. Você tem mais alguma consideração final para fazer? Não, mas assim, o pessoal está perguntando do meu Instagram, deixei aqui, né, na tela, então podem acessar, mas eu quero agradecer novamente, tá, gente? Isso aí é muito bacana, eu estou aberto a todo mundo que queira entrar em contato comigo para que a gente possa discutir, inclusive, essas provocações. Quem sabe a gente não se une, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo de Telegram, tem o meu grupo também, então a gente entrem aí, a gente pode ficar discutindo isso aí sempre e totalmente disponível para isso. Teve muitas perguntas falando sobre grupo de fisioterapia, grupo de assistente social, na verdade, toda a educação permanente da gente tem. E aí, para não estar fazendo de um em um, porque eu acho que você também não vai saber essa resposta, eu também não sei, eu vou tentar, para a próxima educação permanente, pegar o WhatsApp de cada representante desses grupos, para estar facilitando e colocando no chat. Por isso, Renata, sabe uma sugestão? Uma sugestão? Faça grupo no Telegram, que lá não tem limite de pessoas. O do WhatsApp é limitado. E no Telegram você consegue colocar muita gente. E a gente já tem o nosso grupo lá. Eu vou procurar saber os que já existem e aí tentar divulgar nas próximas. Então, eu te passo da pista. E aí vocês vão se organizando e criando, que eu já estou em alguns. Tarcísio, muito obrigada. Foi uma excelente apresentação. Eu não falei cada um, mas tiveram infinitos elogios à sua apresentação aqui. Eu quero ler. Chegamos a quase 300 acessos. A gente sabe que muitos desses acessos são grupos inteiros, serviços inteiros sentadinhos, escutando sua aula. Que bacana. Eu recebi depoimentos aqui durante sua aula pelo meu WhatsApp, falando que foi de um aprendizado fabuloso. Né, que toda a equipe aqui no interior do Pernambuco falando que fica ansioso por essas aulas, essa educação permanente, mas que a de hoje superou todas as expectativas. Então, assim, tenha certeza que sua voz, o seu esforço, o seu empenho está chegando em todo esse Brasil. Muito obrigada. Que orgulho. Muito obrigado. Fico muito feliz. E contamos com você, continuamos contando com você. Com certeza, até segunda. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um. Lembrando que mês que vem, em maio, a educação permanente vai ser no dia 25 também, última quarta-feira, às 10 da manhã. E vamos trazer aqui 5 equipes, 5 SADs diferentes, contando coisas diferentes que eles têm feito pela atenção domiciliar. Temas como tratamento de sífilis neonatal pelo SAD, hipnoterapia pelo SAD, SADs que funcionam 24 horas, cuidados paliativos específicos, enfim, SADs que têm equipes específicas para neonatais, para ortopedistas. Então, vai ter muita coisa interessante, muita experiência diferenciada desse Brasilzão afora. Então, espero vocês em 25 de maio, tá bom? Às 10 horas, nesse mesmo canal. Sempre o link é o mesmo, pessoal. Sempre é só digitar lá, DataSUS em tempo real, no Google, que ele já entra, a gente clica na nossa aula e entramos no chat do YouTube. Essa aula deve ficar disponível
neste canal do DataSUS uma semana, e provavelmente eu vou confirmar essa informação com o rapaz do DataSUS, fica gravado no YouTube também o tempo todo. E essa aula de hoje especificamente, Tarcísio afirmou que vai poder deixar o download para PDF no Instagram dele. Então, sigam o Tarcísio, e tenho certeza que se tiverem outras dúvidas também, podem entrar em contato diretamente com ele, que ele sempre responde muito prontamente. Muito obrigada a todos mais uma vez, Tarcísio, parabéns, que Deus te abençoe e continue te iluminando tanto. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Um beijo a todo mundo. Pessoal. Tchau, obrigado. Tchau.